Fala aí, galera, boa noite. Tosa na área, beleza? Tosa Khan hoje, sensacional, ó, com sorteios hoje, ó, sorteios sensacionais hoje. Boa noite a todos, obrigado pela presença, é uma honra pra gente, a gente adora fazer isso aqui pra vocês. Então vamos começar o programa, a gente tem uma pauta, como eu falo, sempre incrível. Pablito e Patrick hoje arrebentaram na pauta. Vou pedir então boa noite do Patrick. Que é Patrick, meu velho, boa noite, obrigado pela presença, boa noite e teu destaque, vamos começar com tudo. Boa noite, André, boa noite, Pablo, boa noite pra galera. O destaque é a expectativa pelo jogo de sábado, o primeiro jogo oficial do Mano. A gente já teve aí uma amostra no sábado passado, mas era um jogo que não valia muito. Tô realmente na expectativa para saber como é que o Flamengo vai se comportar contra o líder do campeonato, que é o Curitiba. Legal, legal. Obrigado, meu velho. Pablito, meu cara, dá teu boa noite. Dá teu destaque, como sempre. Vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, Patrick. Boa noite, galera. Obrigado pela participação. Cara, meu destaque hoje é negativo. Opa. Eu tenho andado bem decepcionado com o que eu tenho lido. Eu estou um pouco afastado do Twitter. Tenho apenas filtrado as informações. Tenho ficado bastante decepcionado com o que eu tenho lido em relação ao Flamengo. Também estou na expectativa do jogo de sábado, mas confesso que tenho lido muitas coisas ruins a respeito do Flamengo e a gente vai debater muito a respeito disso hoje aqui. Eu espero que a gente possa agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa de melhorias para o Flamengo. Verdade. Tô um pouco também, não vou mentir. Peraí que tem um gato aqui. Sai, peraí. Só um segundo, galera, dá licença. Os gatos hoje estão polvorosa, cara. Não é sacanagem não, porque eu comprei um bifinho. Cara, eles estão desesperados. Vai lá. Desculpa, galera, só um segundo. Então, vamos começar então, galera? Então, agradecer a todos aí novamente. Presença aí, massa da galera aí, quase 1.300 pessoas, 1.400, obrigado. Então, vamos lá, vou falar aqui rapidinho a pauta, como faço sempre. Boa noite, Alex Veloso, tá ali, passando. Tá bugado de novo o live stream, só para avisar a galera, para dar um feedback. A gente... O Twitter tá morto. Então, eu mandei um e-mail pro live stream, primeiro esculachando, e depois, enfim, reclamando. Eles já falaram que estão correndo atrás de resolver, mas estão com um problema um pouco sério em relação a isso lá. Só foi isso, a fala foi essa. Mas a gente está tentando, então assim, eu peço pra galera que eu consigo ler vocês no chat, senão não vou conseguir ler ninguém, mas se vocês quiserem interagir com o pessoal, passa lá pro live stream, cria uma continha lá, não tem erro, rapidinho, ou então vai no Facebook, a gente vai ler também. O pessoal tá chamando o Pablo de bairrista de novo. Aí, Pablo. Depois daquele dia que o cara me chamou brincando de bairrista e eu respondia, caí na pilha. Ele só me chama de bairrista. Já era. Deve ser o pessoal da Pelada Flagrada. Não que eu não goste, mas a galera lá da Pelada. Marcão Campos, deve ser de lá. Marcão. Grande Marcão. Vamos lá, então Marcão, fala, Paulo. Paulo. Boa noite, Cordigo, amigo. Que isso, cara. Olha, você vê, a patroa viaja, o cara se solta, né? Impressionante. Vamos lá, já voltou? Não, né? Olha o gato miando aqui. Vamos lá, falar a pauta aqui então, galera. Então a gente vai falar de Maracanã primeiro, o primeiro item do... Oi? Não? Invertemos, lembra? Mas chegou a inverter? Caraca, que vergonha, André. Invertemos, Paulo? Eu não tô nem sabendo, honestamente. Eu falei que eu achava legal, mas não falaram mais nada. Crise, vive um drama, hein? Vive um drama. Cara, o André, lê só os tópicos pra galera. Então vamos lá, Maracanã. A gente vai falar de Maracanã. Primeiro, ou qualquer que seja, Maracanã. A gente vai falar de Brasília, como possível casa do Flamengo, quem sabe. Já que a gente já fechou, parece que 7 jogos lá, fecha tudo logo, por que não? E é um lugar central, quer dizer, enfim, a gente vai falar sobre isso. O name rights do centro de treinamento, né, que gerou aí uma polêmica. A estreia do Mano contra o São Paulo, não tem como não falar. Departamento de futebol, né? E aí no final das contas a avaliação dos 6 primeiros meses de mandato da gestão. E aí no final o sorteio, né? Então... Olha o Skype aí, cara. Opa, vou ler aqui, meu garoto. Vou ler aqui o Skype. Tá. Então na verdade a gente vai começar com a estreia do Mano, né? Então vamos começar com a estreia do Mano. Então eu vou pedir pra vocês, pessoal que está aí no chat, tanto no Twitter, que apesar de vocês não conseguirem ler, eu consigo, quiserem colocar, o que vocês acharam da estreia do Mano. A gente vai comentar sobre esse tópico e depois eu leio vocês. Então vamos começar. Então eu queria primeiro pedir pro meu camarada Patrick. Patrick, meu velho, queria que você falasse um pouquinho do que você viu
da estreia do Mano, você já viu melhoria no time? Ele parece que treinou uma semana, né? Você acha que você viu melhoria? Você acha que o time parece que melhorou ou continua aquela mesma bagunça? Obrigado, manda ver aí. André, como eu falei, eu tô muito na expectativa para sábado, porque na verdade no jogo contra o São Paulo o Mano tinha tido pouquíssimo tempo para trabalhar, era a primeira vez que ele colocava o time em campo, e acaba que é um amistoso, é outra história, por mais que os jogadores tivessem vontade, obviamente que não é a mesma coisa. O que eu achei contra o São Paulo foi que o time defensivamente estava muito mais compacto, muito mais organizado. Acho que o Flamengo correu pouquíssimos riscos, cara. De novo falando que era um amistoso, mas era o São Paulo mesmo desfalcado. Você tinha o Oswaldo, que é um bom jogador, você tinha alguns bons jogadores ali. E eu achei o time muito compacto, muito organizado atrás. Na frente, eu achei meio confuso, meio bagunçado. Tive dificuldade de entender o posicionamento ofensivo, principalmente do Carlos Eduardo. Aí eu não vou nem entrar no ponto se o Carlos Eduardo é bom ou ruim, se jogou bem ou mal. Então, mais taticamente, tive dificuldade de entender. Depois eu, maluco que eu sou, eu tinha gravado, fui ver de novo. Dois malucos. E aí, o que eu achei, de novo, tem que esperar sábado aí pra ver. Eu achei que ele jogou de uma maneira diferente do usual. Ele mesmo falou que ia jogar num 4-4-2, eu não estava entendendo muito bem como é que ia ser o 4-4-2 dele. Ele realmente jogou num 4-4-2. Se você pensar, existe um esquema para defender e um esquema para atacar. Uhum. Defendendo, para mim, ele jogou com 2 linhas de 4, que é realmente a melhor forma de se defender hoje em dia no futebol. Com o Gabriel pela esquerda e o Paulinho pela direita, compondo a linha de 4 com os 2 volantes. Então, na hora que o Flamengo está defendendo, é como se imagina uma segunda linha que tinha Paulinho, Elias pela direita, Cáceres pela esquerda e o Gabriel aberto na esquerda. 2 linhas de 4. E o Carlos Eduardo solto com o Marcelo Moreno. Obviamente marcando saída de bola, mas mais soltos. Atacando, o que eu achei que aconteceu? Eu achei que atacando, o Carlos Eduardo obviamente se posicionava como esse segundo atacante, mas voltando solto, totalmente solto. O Paulinho e o Gabriel atacando pelos lados e o Elias se projetando mais do que o Cáceres para atacar pelo meio, se juntando aí com o Carlos Eduardo e o Marcelo Moreno mais isolado. Temos que ver se é isso mesmo. Tem que ver o próximo jogo. Eu achei muito confuso. O Carlos Eduardo jogou muito mal. Errou uns passes que em jogo importante, em jogo valendo 3 pontos, podem ser decisivos, porque o time atacando, ele errando passe, dando contra-ataque. Eu achei ele muito mal no jogo, sempre Paulinho, obviamente, como destaque do Flamengo, mas eu acho que o destaque positivo para mim, que é o mais importante nesse momento, é que eu achei o time compacto. Caiu? Eu acho que o André travou. Caiu, voltou agora, estranho. Oi, todo mundo me vê? Estamos ouvindo aí. Ninguém tá te vendo, mas tô ouvindo. Não, Deixa eu ver se o pessoal tá me vendo aí, não sei. Voltou? O pessoal dizendo que travou aqui, deixa eu ver até a galera dizer que voltou. Caiu, travou, foi o gato. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver aqui. Agora você voltou pra mim. Opa! Caímos, mas voltamos. Volta o que você estava falando, Patrick, só pra galera. Boa noite. Acho que deu até o fim. Acho que só pra mas mais ou menos isso. O destaque para você foi o Paulinho mesmo. O mais importante é dizer que eu achei o time compacto, mais organizado. Uhum. E agora vamos esperar o próximo jogo pra gente poder confirmar se o esquema é esse. Uhum. Uma coisa que só pra completar, uma coisa que eu falei no Twitter essa semana. Eu tenho dúvida se ele escalou esse esquema porque ele não tem um camisa 10, uhum. porque com camisa 10 na seleção ele jogava diferente, ou se é o que ele acredita mesmo, jogando com 2 meias pelos lados e um atacante recuando para se juntar ao Marcelo Moreno. Hoje, por exemplo, eu li uma matéria dizendo que o Adrian treinou hoje ou ontem, treinou muito bem no lugar do Carlos Eduardo, e ele falando, e aí dá a entender que o esquema é esse mesmo, ele pedindo o tempo inteiro pro Adrian jogar colado no Marcelo Moreno. Então, na minha leitura, é mais ou menos isso. Quer dizer, o Paulinho e o Gabriel pelos lados,
atacando pelos lados e defendendo pelos lados. Na defesa, quando ataca, o Elias projeta pelo meio vira quase e o Adrian joga ali perto do Marcelo Moreno, de um lado ou de outro, mas sempre perto do Marcelo Moreno. Vamos ver se vai dar certo aí com o Cadu primeiro, e se não der com o Cadu, com o Adrian. Legal, show de bola. Pablito, meu velho, vamos lá, tu agora, meu camarada. Rapaz, eu perdi um pedaço aí do Patrick, não sei o que aconteceu, caiu tudo. Caiu tudo, mas voltamos. Mas então, não vou ficar chovendo no molhado falando a mesma coisa que o Patrick, apesar de concordar com quase tudo que ele falou. Me decepciona um pouco esse tipo de amistoso, porque é uma tendência nesses jogos você mexer demais. O Mano encarou o amistoso como eu gostaria que o São Paulo tivesse encarado. De uma forma mexendo pouco ou mexendo mais, as mexidas mais para o fim do jogo, tentando dar padrão do que ele acreditava que seria o time titular do Flamengo. No primeiro tempo você conseguia até analisar um pouco, porque estava jogando teoricamente o São Paulo titular, sem 3 peças na verdade, que era o Luiz Fabiano, o Jadson e agora outro que eu estou esquecendo que estava sendo poupado também. Denilson, se não me engano. Não lembro agora, enfim, também não importa. Alguém, o pessoal que lembra aí, puder colocar, só pra gente. Não, mas o mais importante. Cortez está dizendo aqui o John. Não, mas é porque tinha Lúcio. Tinha um cara que estavam poupados. Eu quero dizer assim, os caras importantes que fazem a diferença no time, que são o Luiz Fabiano, já esses caras não jogaram. Ainda assim, o time era o São Paulo que estava jogando no primeiro tempo. Ali, nesse primeiro tempo, eu achei até que o Flamengo melhorou a compactação, estava trabalhando a posse de bola, é uma coisa que a gente reclama bastante há muito tempo. Verdade. Então isso me agradou. Tinha certeza que o Flamengo não ia mudar de uma hora para outra, porque o elenco é o mesmo e o Mano não teve muito pouco tempo para imprimir o que ele pensa para esse time. Quando chegou no segundo tempo e você mexeu tudo do São Paulo, acabou a análise. Na minha opinião, você acaba com a análise. Não tem mais o que falar, porque é um outro time, é reserva do reserva, tinha nego sub-20, tinha uma garotada que, Lucas Evangelista, uma rapaziada que às vezes não pega banco do São Paulo, o Lucas até pega, mas muita gente que não vai testar um time do Flamengo, de repente alguém pode olhar e falar assim, poxa, o Flamengo ganhou, teve certos momentos do jogo, o Flamengo tomou pressão do time reserva B do São Paulo, então me incomodou um pouco. Me assustou, assim, duas participações me assustaram. Léo Moura, aí as pessoas vão falar, mas assustou não, que é chovendo molhado, o Léo Moura tá muito mal, mas o Léo Moura jogou muito mal. Jogar mal em amistoso é fogo, né? Eu não quero nem citar o pênalti, porque citar o pênalti é covardia, ser leviano. Tô querendo dizer o Léo Moura como um todo no jogo, ele foi muito mal, muito mal. Ele errou lance bobo, ele errou passe de meio metro, ele errou inversão de bola, ele não chegou na linha de fundo, ele não marcou direito atrás, ele foi muito mal. Mas esse é um jogador que já está um pouco batido, marcado. Outro jogador que eu depositava, na verdade fez uma meia-culpa e passei a aceitar de novo uma segunda chance para ele, foi o Carlos Eduardo. Fez uma partida horrorosa, burocrática, voltou a ser aquele cara de tocar de lado, parece que não... Quem olha o Carlos Eduardo jogando hoje, é impossível você perceber o que ele já jogou um dia. Ele joga de lado, ele foge da responsabilidade em todos os lances do jogo, ele não faz nenhuma jogada aguda. Então isso é muito ruim. Muito louco. Agora, dos pontos positivos do time, eu citaria a compactação. Eu acho que o time se portou melhor na defesa, o sistema defensivo funcionou um pouco melhor, apesar de eu não gostar dos 2 zagueiros do Flamengo. Ele se portou melhor, a defesa sofreu menos, teve menos possibilidades de gol, apesar da questão toda do São Paulo. Acho que foi um teste razoável no primeiro tempo e não teve teste no segundo tempo. Enfim. Foi ou... Foi? Foi. Assim, não tem muito o que falar, acho que é a mesma coisa. Eu vi na verdade o tape que na verdade quando eu cheguei aqui, eu fui pegar minha namorada, quando eu cheguei o jogo já estava no início do segundo tempo, então eu vi um pouquinho o segundo tempo inteiro e vi um pouquinho do primeiro depois no tape, mas não tem muito o que falar não, acho que por aí também eu vi o time um pouco mais compactado, menos aqueles buracos que o Patrick reclamava muito, a gente viu menos, mas ainda é muito, muito difícil falar, né? Uma semana de treinamento, vamos ver agora, acho que o importante agora é o jogo de sábado mesmo. Vamos ler a galera não? Pode ser? Sim. Vamos lá, vou ler aqui então, vou iniciar aqui, vou no live stream então, vou iniciar aqui a galera. Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal achou aqui do nosso Mano Menezes. Depois eu leio aqui no Facebook. Legal.
Ih, rapaz, tá. Deixa eu ver aqui. O Felipe Martins falou aqui, treino é treino, galera. O Adrian nunca aproveita o jogo pra valer. Isso falando do Adrian já, assim, que essa volta da possível volta do Adrian ao time, parece que tá treinando, já tá concentrado. Alguma coisa assim, né? Ele tem que emagrecer, né? Rapaz, como é que pode isso? É um menino, né, cara? Não dá pra entender muito. Tá querendo só cachaça. Pode falar isso também, né? O Luan Zafari. Tá comendo muito, cara. Rapaz. E bem. Olha aí. Aí mulher viagem da nisso. Vamos lá. O Luan Zafari falou aqui, ó. Paulinho já demonstrou que tem personalidade, é verdade. Jogou muito bem de novo. Aliás, é o cara que parece que segurou, agarrou a chance, né? Deram uma chance e o menino tá arrebentando. O Sandro Reis falou aqui, eu acho que vai testar o Adrian como meia. Acho que não, viu, Sandro? Ele vai testar como quase um segundo atacante, né, o Patrick? Você até falou sobre isso. O Lille vai jogar perto do Marcelo Moreno, né? mas assim, talvez... se ele jogar como jogou o Cadu, eu acho que ele tem liberdade para se movimentar de como repente, meia, né? assim. E aí poderia ser esse meia, talvez? Pode ser pelo que eu entendi, ele vai jogar colado, mas voltando para jogar como meia. Assim, o que eu não gosto do Adrian é aberto na esquerda. Realmente não gosto. Acho que não vai a lugar nenhum assim. Mas o engraçado, isso é o mesmo papo que a gente fala sempre. Eu nunca vi ele não jogar ali, eu só vi ele jogar ali, na verdade, até na base. Mas enfim. Nós somos dois. O André Passos falou aqui, ó. Todo dia tem notícia que o Adrian entrou bem no treino. É verdade. Só falando do Adrian direto aqui, vamos ver aqui mais. Luiz Fabiano nem foi, diz aqui o Diego Lucas. O Sandro Reis falou, concordo com o Patrick, virou o mesmo que jogar contra o Madureira. Acho que foi o Pablo. Foi o Pablo, vamos ver aqui. Como é que é? Virou o mesmo jogar contra o Madureira? No segundo tempo. Eu não falei isso não. Não falou isso, mas o jogo ficou um jogo comum, né? Ficou um jogo que não dá pra... Tinha jogador que... Deixou de ser um... deixou de ser um teste e virou um amistoso, assim, sem teste. Talvez o Madureira tivesse sido mais efetivo, é verdade. O time C do São Paulo. Verdade. O Douglas Fanny tá falando que é a primeira vez aqui na Tosa Cambre. Pô, legal, obrigado pela presença, Douglas, valeu. Marcos F. Leal, boa noite, Marquinha. Legal a presença. Pô, hoje o cara arrebentou de vender hoje, hein? É mesmo, parabéns aí pra ele, muito caminhão, né? Parabéns. Cara, hoje arrebentou de vender, meu. Olha aí, vamos pagar uma pizza pra galera aí, rapaz. Exatamente. Olha aí, né? Exatamente. Olha aí. O André Dória, olha aí, eu tô falando aí direto hoje. O André Dória aqui, ó, daria pra comparar os reservas dos Bambis com os reservas do Flamengo? Cara, o que tava jogando no segundo tempo era o terceiro reserva, né, Pablo? Né? Nem o segundo, eu acho. Cara, tinha muito jogador que nem tem chance, né? O Ney Franco aproveitou pra testar, até pra botar pra jogo. Agora também é o seguinte, o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? O São Paulo tava totalmente concentrado na Recopa. Claro. E não tinha por que também forçar uma barra, sem dúvida. O Marcos F. Leal falando aqui, ó, que tá muito cedo pra avaliar o Mano, é verdade. A gente aqui tá fazendo uma avaliação passando mesmo, do que a gente achou da primeira impressão, né? Vamos lá. O Alexandre João Pessoa tá falando aqui, ó, excelente profissional, confio muito nesse profissional, deve ser humano, a gente também confia e acredita que ele vai fazer um bom trabalho. Vamos lá. Barará. Cadê o Bruninho? Pergunta aqui o Fabinho Mac. Cara, boa pergunta. Alguém sabe do Bruninho? Grande esperança aí, parece que era o melhor jogador que viria, mas pô, não tá nem treinando com o time. Não entendi muito bem isso até agora. Não dá pra entender, essa também não entendi. O flamenguista perguntando agora cadê o Rodolfo. Parece que voltou a treinar com o time, né? Parece. Posso ler aqui o Facebook? Vamos lá, manda ver. João Marcos Salles. Essa é a chance do Adrian. Se não se firmar agora, nunca mais. Pascoal. Fala, Pascoal, meu amigo. Boa noite. Também tem um detalhe. Digamos que estamos um tanto carentes por nada no Carioqueta. Início ruim no Brasileiro, porém time limitado ainda. Mas ainda acredito que o Mano irá fazer um bom trabalho o Felipe 2014. Porque é difícil ler aqui, cara, porque cada vez que você fica andando, a ler, né? o negócio pula. Ele fica andando, é ruim. Na verdade, ele fez uma indagação de se a gente ainda pode esperar alguma coisa para esse ano ou só de quê? acreditar em alguma time? coisa em 2014. Olha, vai, Pablo. Vai. Eu diria que 2013 vai ser um ano de preparação, cara. Não consigo imaginar muita coisa melhor para 2013, não. Um ano tranquilo, sem sustos, mas com
com boas perspectivas para 2014. Deixa eu ver mais aqui. Alexandre Monteiro, difícil analisar um jogo sonolento como aquele. Verdade. Pedro Vinícius, fala Pedrinho. Olha aí. O Carlos Eduardo se escondeu o tempo todo. Vamos ver aqui, deixa eu ver. O que mais? O Edmar Soares deu uma risada e falou parâmetro 0 pro jogo. Talvez no primeiro tempo um pouco, mas depois... É isso, cara. Daí eu vou procurando aqui. Deixa eu olhar aqui então no Twitter, que mesmo a galera não vendo, eu consigo ver. Vamos lá. O Thales, meu amigo Thales, Thales DS94, tá falando aqui, ele não joga mal, ele simplesmente não joga, tá falando do Léo Moura, tá? O Biófilo, o Fabinho, tá dizendo aqui, ó. Boa estreia, cara centrado, teve melhorias, mas ainda é cedo, falando do Mano. Concordo plenamente. Diz aqui o Flamengo aqui, ó. Adrian parece que entra dormindo todo jogo. Ele é fraco. Cara, não sei se é fraco. Eu tenho uma visão particular do Adrian, já falei isso várias vezes. Eu acho que vai virar um jogador comum, era a grande esperança, não sei o que. Pra mim vai virar um jogador comum. Vai virar como é que chama? Aquele Guilherme Camacho, que era, o cara joga pra que chega lá não faz nada. Ô André, oi. O Manjinho tá perguntando se vai ter algum sorteio de algo do Flamengo. Mostra aí as canecas. Manjinho, meu camarada, aqui ó. 2 canecas hoje de gel, pra quem gosta de uma cachaça, uma cerveja gelada, ó. Fica ligado, meu camarada. Depois, quando a gente mais na frente, a gente vai colocar o que tem que fazer para participar. Vamos falar aqui rápido, até aproveitando. Twitter, a gente vai fazer por 2 formas, como a gente faz sempre: Twitter e Facebook. Twitter, curtir a página, o perfil da Tozacam Oficial e o perfil do Lojas Espaço RN. E no Facebook, curtir as 2 páginas, do Espaço Bruno e da Tozacam, e clicar lá no Quero Participar, no link do sorteio que está lá na fanpage da Tozacam. Basicamente é isso. Vamos lá. Mais alguma coisa, Pablito? Não, vamos nessa, senão a gente não tem. Então vamos lá, é verdade. Vamos continuar aqui que tá grande o negócio. Vamos lá. Tá grande? Tá grande, cara. Quer ver? Tá não, demais. Não, tô fora. Tá viadagem, tá. Mas o Enéas parece que é. O Enéas inclusive tá aí, abraço Enéas, tá aí, um abraço. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que tá feita aqui, não sei se a gente já entrou nisso, mas é possível ver uma diferença com o novo treinador, a diferença do antigo pro novo? Acho que é cedo, né? Eu acho que agora a gente tem um treinador de futebol, né? Você pode dar certo ou não dar certo, isso aí é futebol. Tem verdade. muito cara que dá certo num lugar e não dá no outro. É verdade. Mas é um treinador de futebol. A gente tinha um cara que gritava ali na beira do campo sem experiência nenhuma, um maluco. O Flamengo perdeu tempo, jogou tempo fora, jogou dinheiro fora. Perdeu alguns meses importantes do ano com uma escolha absolutamente equivocada. Agora a gente tem um treinador de futebol. Isso não tem dúvida. Arrumaram, né? Acha isso também, Pablito? Isso a gente já bate nessa tecla. Já falamos, é verdade. Quando ventilou-se a possibilidade de ser humano dessa vez mais sério, a gente estava muito esperançoso que fosse. Verdade. Porque dos nomes do mercado seria o que a gente acreditava que poderia dar mais certo no Flamengo, então não dá para pensar diferente agora e falar outra coisa. Eu acredito bastante e vê-lo trabalhando no Flamengo, vendo as entrevistas que ele tem, é um cara ponderado, é um cara educado, mostra que é um cara capaz, então eu acredito bastante no trabalho dele. Legal. Só falar uma coisa aqui, a galera que tem um J baixo tá reclamando que o som tá travando, faz o seguinte, J, aperta F5, que é pra ver se você cai em outro servidor, tá? Porque às vezes você pode ter um servidor um pouco pior, e você dá F5 lá, ele faz um reload e talvez caia em outro melhor pra você. Então a gente vai falar agora sobre o departamento de futebol, né? O departamento de futebol do Flamengo hoje. Tem muita gente reclamando, muita gente cornetando, muita gente se decepcionando. Então a gente vai começar falando sobre isso. O Valim deu uma entrevista. Aliás, desculpa. As entrevistas dele, né? E aí eu queria começar para ser mais light, eu vou começar com o Pablito. Deixar pra você dar porrada depois, né? Vamos deixar com o Pablito primeiro. Pablito, que você fala um pouquinho qual a tua visão até o momento desses 6 meses de gestão do departamento de futebol do Flamengo? Como é que você pode... Eu acho que você deu uma embaralhada no 5 e no 6 aí. Dá uma olhada. Não, o 5 pra mim é o departamento de futebol, não? Não, então, porque você falou a avaliação dos 6 meses. Mas tô falando do departamento de futebol. Assim, avaliar esse trabalho do departamento desses 6 meses,
E aí, na pessoa do Valim, claro, como vice-presidente de futebol, também do diretor executivo, que é o Pelaipe, e os técnicos, enfim, o departamento em si. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Analisar o futebol. Perfeito, né? É isso. Cara, André, eu tô bastante decepcionado. Acho difícil alguém me convencer do contrário a um curto prazo, a menos que a postura mude bastante. Tenho achado... Eu sempre questiono quem dá muita entrevista e quem faz pouca coisa na prática. Acho que o cara que quer sucesso e que quer ter poucas críticas, ele tem que acertar na mosca sempre e falar pouco. Acho que o Valim tem falado muito, eu não sei, e aí eu não quero também ser leviano, a impressão que me dá é que o Valim caiu de paraquedas numa função que ele não tem nenhuma capacidade de exercer. Volto a dizer, não conheço o Valim pessoalmente, a não ser naquela época de eleição que a gente falava com ele, não tenho noção da capacidade dele nessa área, não sei o que ele pode de fato agregar para o departamento de futebol. A impressão que eu tenho é que ele não está numa área que ele é capaz. Acho que o departamento de futebol hoje do Flamengo está entregue a uma pessoa que não tem a capacidade de gerir do jeito que deveria. Ao contrário, o Pelaipe era um cara indicado para estar bem, e eu acho que ele já pode começar a responder por trabalhos que ele não tem conseguido fazer, por contratações, por tentativas frustradas de contratação, pela situação patética do Renato Abreu. É uma situação vergonhosa, vexatória. A gente está revivendo momentos patricistas. Então, assim, isso me incomoda abrir o jornal e eu abrir a internet e me deparar com notícias de que o Flamengo vai ter que receber o Renato para treinar em separado, porque não conseguiu pagar, porque tem dívida. Tudo isso a gente tem que sempre voltar a falar da importância do filtro, porque muita coisa que chega, nem tudo é verdade, mas muita coisa que chega tem seu fundo de verdade. Então, a gente tá... Oi? Desculpa, manda ver. Então, é delicado você usar tudo que você recebe sem ter esse filtro, mas também é importante você buscar informação para entender. Então, assim, a gente buscou algumas informações e ficou sabendo hoje que muitas coisas batem, são verdadeiras. A gente vem se decepcionando com a forma como o Flamengo não focou no mercado, ou está focando, tá misterioso ao extremo, porque eu não vejo chegar ninguém. A gente teve a parada da Copa do Mundo, o mercado está aquecido, alguns times contrataram, alguns times perderam jogadores. O Flamengo, notadamente, precisava de jogadores novos, não contratou. A gente vai entrar naquela mesma tecla de sempre, de que está difícil, que o dinheiro é pouco, que não dá para buscar muito jogador. Cara, sempre dá para contratar jogador. Ontem à noite, só para dar um exemplo, eu estava vendo o jogo do Nils Old Boys contra o Atlético Mineiro e comentei com o Patrick no WhatsApp. Me impressionou a postura do time do Nils Old Boys, que não deve custar 1/4 da folha salarial do Flamengo. Time certinho, jogadores dedicados, alguns jogadores talentosos, com uma torcida fantástica e com um estádio maneiríssimo. Então, assim, o Flamengo não pode ter isso tudo? Não pode, mas poderia estar com um time muito melhor do que está. Poderia estar buscando no mercado. O Flamengo ficou atrás desse Adrian Martínez quanto tempo? Para agora desistir. Foi mais de mês, cara, que o Flamengo anunciou que ia contratar. O Flamengo já contratou o Roger Carvalho, desistiu. Aliás, graças a Deus desistiu, porque era uma indicação do Jorginho. E parece que operou também, né? Não se recuperou. E aí o Bolonha parece que queria pagar o salário para ele ficar, e aí o Flamengo desistiu. O Renato Abreu, uma coisa inacreditável, a forma como está sendo tratado, como está sendo resolvida a situação. Primeiro que, assim, cada um tem todo o direito de achar o que quiser achar do cara. A forma como o cara foi tratado, a forma como foi colocada uma rescisão para a mídia, gerou uma insatisfação do lado do cara, gerou fomentou um boato na mídia que não precisava, e agora coloca uma situação ruim para o Flamengo, que os caras mesmo agora vieram a público, eu li uma informação de que os caras mesmo perceberam que foi mal conduzido o caso. É evidente que foi mal conduzido o caso. Como é que você avisa para um cara por e-mail, por telefone, que o cara está demitido, cara? Isso não existe, cara. Senta, conversa e resolve. Não deixa vazar. Léo Moura, que levantou-se a possibilidade de ele já estar com a renovação certa para o ano que... Cara, numa boa. Não dá. Aí não dá para apoiar, entendeu? Não dá para ser foca. Tem coisas que não tem condição de apoiar. Então, assim, o departamento de futebol, para mim, ao lado da comunicação, são os dois pontos, os grandes pontos fora da curva,
com o marketing, eu tô tentando ter um pouco mais de carinho com o marketing, cara, na boa. Porque aí a gente vai entrar nesse assunto depois de Brasília também, mas a comunicação do Flamengo, a forma como tá chegando a informação, como tá saindo do clube para o grande público e o departamento de futebol tem me deixado muito incomodado, muito insatisfeito e a grande parcela da minha decepção vem por conta disso. Vamos lá, Patrick, manda ver. Desce a lenha. Não, cara, eu vou te falar o seguinte, eu concordo com tudo que o Pablo falou. É até difícil falar depois, porque eu concordo muito com o que ele falou. Eu só diria o seguinte, na época que a gente acreditou muito no projeto da diretoria como um todo, e vou sempre repetir que tem um monte de áreas fazendo trabalhos ótimos, a gente acreditou, pelo menos eu, na época, defendi, falei isso o tempo inteiro na Tozacan, enchi o saco com esse assunto, que eu acreditava num modelo de gestão diferente. O modelo de gestão proposto na época era um modelo profissional. Profissional de que forma? Que profissional, se você achar que profissional é o cara que é remunerado, que ganha dinheiro, todos, na Patrícia também tinha, no Macedal também tinha, sempre tem o cara lá que ganha. Então não era isso, assim, o modelo que foi proposto na época era, o Flamengo ia ter um conselho de 9 vice-presidentes, hoje em dia tem 17, sei lá quantos, mas ia ter 9 vice-presidentes, esses 9 vice-presidentes eram caras de alto gabarito, iam montar uma estratégia, montar um projeto para o clube, iam entregar esse projeto na mão de profissionais, iam cobrar. Foi isso que eu entendi como modelo de gestão do Flamengo. Cara, não é absolutamente nada disso que está acontecendo em nenhuma área, pelo que eu tenho visto, apesar de muitas áreas terem ido muito bem. A gente continua com o mesmo modelo que sempre aconteceu. Na verdade, assim, a gente tem vice-presidentes amadores que falam pelo clube o tempo inteiro, são eles que trabalham o tempo inteiro no clube. A única diferença que a gente pode falar é que eles são melhores que os outros, ainda bem. São pessoas muito melhores, muito mais preparadas e estão fazendo muito mais coisas do que os outros. No futebol, pra mim é a mesma coisa. Na minha cabeça era, esses 9 caras iam resolver qual era a estratégia do futebol, o que eles pretendiam pro futebol, e iam entregar isso na mão de um profissional que escolheram o Pelaipe, e o Pelaipe seria o responsável por tocar o futebol. E acima dele, obviamente, tem um vice-presidente que é estatutário, é obrigado a ter um vice-presidente de futebol pelo estatuto do Flamengo, e um conselho gestor para recomendar, para sugerir, para ajudar, porque eles são bons negociadores em tese, para eles poderem ajudar. Agora, desde que começou a gestão, e eu tive muita paciência com o futebol até o final eu critiquei muito o marketing, a comunicação aqui, o futebol sempre relevei, até o limite aí do início da Copa de Confederações eu relevei, mas a verdade é que desde o início que a gente viu foi o Valinho atropelando para tudo que é lado, dando entrevista que primeiro que ia contratar 2 craques pro brasileiro, ele falou isso em dezembro, isso. Aí depois de 2 craques pro brasileiro ele mudou a postura e falou que ia contratar 5 jogadores para serem com condições absolutas de serem titulares. Aí depois disso ele deu uma outra entrevista dizendo que para ficar tranquilo que ia contratar. Aí o Pelaipe me dá uma entrevista para a Rede Globo dizendo que tinham 3 jogadores certos. Aí o Valim, quando o Mano foi apresentado, diz que 10 dias, dava no máximo 10 dias para apresentar os reforços. E agora o cara dá uma entrevista dizendo que não sabe quando é que vai ter reforço. Quer dizer, totalmente uma coisa meio desconexa. A sensação que dá é que ele não sabe o que ele está falando. Ele acha que vai trazer jogador, mas ele não negociou isso ainda, ou não entrou em detalhe. Mas pior do que isso é que eu não sinto aquele modelo de gestão que eu imaginava. Então, na verdade, para mim tá igualzinho. Sabe a coisa do Coutinho e do Zinho? É a mesma coisa, só que a diferença é que o Valim com o Pelaipe são muito melhores em tese do que esses dois. Mas em termos de modelo de gestão, para mim tá a mesma coisa. Eu não consigo ver um projeto pro futebol do Flamengo, que é o que me incomoda. Assim, começaram com um treinador que, em tese, você não queria que ele ficasse. Só tava por causa de dinheiro. Então, quer dizer, você, em tese, começa um projeto todo errado, porque você tem 750 milhões de dívida, e aí você começa o teu projeto da coisa mais importante que você tem no clube, todo errado, porque é o cara que você não quer. Se era que quisesse, ficasse com ele. Aí, depois disso, você demite o cara. Eu até acho que deveria ter demitido em dezembro, demite o cara, e aí você escolhe o treinador do teu time de futebol, que é o teu carro-chefe, que é dali que você vai tirar todo, que é da onde vem todo o teu dinheiro do futebol,
né? Você demite ele e contrata um cara porque ele ganha menos que o outro. Quer dizer, ele podia contratar você, né? Porque a gente ia ganhar menos ainda do que o Jorginho, né? Então, pô, bota o Pablo aí pra ser o treinador e vai ganhar menos que o Jorginho. Então, quer dizer, vamos contratar qualquer cara aí, porque, quer dizer, ninguém sabia. O cara não foi nem pesquisar que o Jorginho quase foi rebaixado com o Kashima Antlers no Japão, né? Que foi a pior colocação da história do Kashima Antlers no campeonato japonês. Aí contrata o Jorginho. Aí depois contrata o Mano, que é o oposto do que eles disseram. Acho até que pelo menos fizeram a coisa certa. Viram o erro e corrigiram. Mas aí parece uma coisa desconexa, né? Aí o cara vai, anuncia o Adrian Martins, como disse o Pablo. Tem 50 dias, não tem um mês não, Pablo. Tem 50 quase dias 2. que o Adrian Martins foi praticamente anunciado. Aí, 50 dias depois, cara, você descobre que o cara não acertou. É exatamente o que o Pablo falou. Isso é digno de Coutinho e Zinho. É digno de Jairo Leal. Né? Isso aí, cara, o Gerson Biscotto. Né? Isso é patético como todos esses caras. Aí o Renato Abreu, você vai porque, cara, num rompante, eu até, de novo, eu também não gostaria de renovar com o Renato Abreu, mas num rompante maluco, você vai lá e resolve que o Renato Abreu tá demitido. Aí você vai, solta uma nota oficial, e aí vai me desculpar, mas eu acho que não é culpa do departamento de comunicação. Pediram pra gente falar. Quem deve ter determinado essa nota oficial foi o futebol do clube. Aí você vai solta uma nota oficial que o contrato será rescindido. Ser rescindido, cara, imaginei eu na hora que já estava acordado como seria a rescisão. Aí o cara vai lá, porque rescindir um contrato é assinar um contrato. Isso. Depositar o dinheiro, assina e deposita. Então você não pode ir para um site oficial do clube dizer que vai ser rescindido o contrato e 30 dias depois, sei lá, 20 dias depois, aí o contrato não foi rescindido, aí você não sabe como rescindir, aí você vai reintegrar. Não é reintegrar, botar ele para treinar na Gávea. Quer dizer, realmente, aí vamos para a parte da base. Né? Trouxeram um cara para a base, para cuidar da base aí do Flamengo. Só que deixaram o cara antigo. Aí deixaram o cara antigo no meio do caminho, demitiram o cara. Aí agora parece que demitiram outro cara. Assim, tá com eco de novo aqui. Tem alguém que abriu o chat, eu acho. Né? Então, eu tô achando totalmente amador. Tá parecendo mais do mesmo. Sinceramente, acho que o Vaguinho tem a menor condição de ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Menor condição. Acho que deveriam entregar na mão de um profissional, se não é o Pelaipe que seja outro, mas então que seja o Pelaipe. Eu, por exemplo, eu não sei, eu não consigo criticar o Pelaipe hoje. Eu não sei até que ponto. Cadê ele, né? Na verdade, a única crítica que eu consigo fazer a ele é o seguinte: cara, se não concorda com o que está acontecendo, lá pede demissão. Se eu estou num lugar que eu não estou concordando com o que está acontecendo, peço demissão. Não, assim, eu não sei até que ponto o cara tem liberdade para contratar, para fazer o que ele quer, né? Também aí ele trouxe um monte de jogador mais ou menos, né? Então, cara, realmente tá bastante preocupante. Eu só não digo que tá totalmente preocupante, porque eu imagino que tem outros caras ali que gostam de futebol e se metam ali no assunto, entendeu? Então tem o Godinho ali, que também a gente não sabe, mas é um cara um pouco diferente, temperamento diferente. Tomara que o cara parta para outras coisas. O próprio BAP, que eu critico muito a parte de marketing, mas ele é um cara que, é um baita de um CEO aí, é um cara que gosta de futebol, pelas conversas que eu vi, é um cara que de alguma forma entende, gosta de jogadores de bom nível. Cara, eu espero que esses caras se metam aí e tirem esse negócio da mão do Valim, porque minha sensação é que com o Valim tocando, e hoje é ele que está tocando, né, a sensação que dá com o Pelaipe ele só executa, cara, realmente, cara, eu tô muito preocupado. E só para finalizar, cara, eu acho inaceitável. Por que eu agora passou de todos os limites? Porque o Flamengo teve 30 dias de Copa das Confederações aí para tentar fazer alguma coisa. Eu concordo com o Pablo. Assim, cara, sempre dá para contratar alguém, cara. Sempre dá para você descobrir um cara. Eu tô imaginando que eu tô tratando com pessoas de outro nível, né? Que surpreendem, que buscam oportunidades de mercado. Sempre dá para buscar uma outra oportunidade de mercado. Não é possível que o Flamengo não conseguiu buscar uma oportunidade de mercado e o Flamengo vai, depois de 7 meses do ano, começar 30 dias depois da Copa das Confederações sem ter um lateral direito reserva. Eu não estou nem discutindo sobre o Léo Moura. Eu até acho que o Léo Moura é melhor do que as pessoas acham ainda hoje. Mas, cara, não é possível. O Flamengo não tem um lateral direito reserva. E o departamento de futebol do Flamengo não tem capacidade para conseguir um lateral
lateral direito reserva, que vai disputar uma posição com o Léo Moura, pelo amor de Deus, o Digão ia ser mandado embora. Aí chegou o Mano, aí de repente descobrindo que o Digão fica. Que é isso? Pra mim, os caras estão totalmente perdidos, totalmente equivocados. Falar o quê, né? A única coisa que eu tenho que falar é que, assim, eu não entendo por que o Pelaipe não apareceu, assim, não fala, será que ele foi orientado, se ficar quieto aí vai falar o Valim? A minha expectativa, desde o início, era que, assim, não, tudo bem, o Valim vai entrar aí porque ele não quer cargo remunerado, não quer ser CEO, então ele vai ser aqui, mas olha, ele vai ficar aqui quietinho, quem vai mandar o Pelaipe, sempre achei isso desde o início. O que me parece é o contrário disso, parece que o Pelaipe ou não está sendo ouvido ou eu não entendo, sabe, assim, então, enfim, pra mim tá uma zona, um samba do crioulo doido e eu não sei o que está acontecendo, sinceramente, me impressiona muito. Bom, vamos ler a galera então. O Fabrício quer falar alguma coisa ou não? Não, mete bronca. Também não tem muito o que falar, eu acho que vocês dois aí arrebentaram. Só seguir aqui e ler a galera, então. Vou começar a ler aqui no Twitter então, já que a gente. Vamos lá. O Daniel Rito falou que chegou aí. Fala, Daniel, beleza? Obrigado pela presença, meu velho. Boa noite, Rito. Grande Rito. Aliás, André, só aproveitar, mandar um abraço, como eu sempre faço aqui, pra galera da Pelada Flagávia. Galera, obrigado pela participação de sempre. Sábado a gente tá junto. Beleza pura, vamos lá. Deixa eu ver aqui um negócio aqui rapidinho, galera. Só um segundo. Vamos lá. Thales está falando aqui que a visão dele é que o Valim está no departamento errado. Eu acho que é mais ou menos que todo mundo acha. Ou então fica quieto na dele, não enche o saco. E deixa o Pelaipe trabalhar. Deixa quem sabe trabalhar. Porque dá pra perceber que o Valim, infelizmente, não é a dele isso. Mesmo que seja. E aí eu acho até que nesse momento o Valim vira quase um pitaqueiro igual a gente. Igual eu, você, o Pablo, entendeu? Qualquer um. Então o cara não tem experiência, deixa quieto, deixa o cara trabalhar. E aí vai vendo viabilidade ou não de contratação, enfim. O Marcelo, o MQL, está falando que o problema é que a maioria da imprensa pro Fla, o copo está sempre meio vazio. Não entendi muito bem, enfim. Vamos lá. O Fábio tá falando aqui, ó, mas se dependesse do Pelaipe, não vinha o Mano e sim o Hot. Cara, na verdade, o Pelaipe, eu acho que queria o Mano sim desde o início. Aliás, que eles queriam todos desde o início, mas aí é chute, tá? Não sei se foi isso, mas aí não tinha grana. Pô, não vai ter grana, a gente não tem, como é que a gente vai fazer? Enfim, de repente aí tentaram, aí seguraram o Dorival até onde deu e aí trouxeram o Jorginho. Vamos lá. André, Oi. Hoje alguém falou isso no Twitter, não lembro quem foi, e aqui no chat também já falaram. O Flamengo perdeu o CEO aí, né? Eu não sei se vai continuar, se o Flamengo vai tentar ainda nesse modelo de gestão profissional, se vai manter essa figura, deveria, pelo menos. O Valim chegou a ser cotado para ser o CEO. Bota ele pra lá, cara. Pô, o cara foi vice-presidente do BNDES. Eu imagino que ele tenha uma experiência administrativa boa. Bota ele pra lá e muda no futebol. Muda porque não tá rolando, entendeu? Não tá funcionando. Não, só pra avisar aqui, o J. Baixo falou que o Valim é bem intencionado, mas falta experiência. Ninguém aqui tá dizendo que ele é mal intencionado, não. Ao contrário. Eu não consigo ver nessa diretoria alguém com má intenção. Ainda não consegui e não consigo ver mesmo. Mas você pode ter incompetência. O cara pode não ser competente pra área que ele tá atuando. E ele deve ser um baita, como ele falou, gestor, CEO. Bota ele lá, ele não quer receber dinheiro do Flamengo, sei lá, não paga então. Mas enfim, faz isso, entendeu? E aí vai ser cobrado, enfim, aquela coisa toda. Não tem nada de má intenção, não, de forma alguma, claro que não. A gente vê as entrevistas dele e vê ele, sente que é um cara do bem. Claro. E aí você vê que ele mesmo fica batido, porque ele não vai conseguindo as coisas. Você começa a ter problema, não consegue, começa a bater, né? Pablo, não sei se você acha, se você sente isso nas entrevistas dele também, você sente um cara muito mais abatido do que aquele cara lá de dezembro, né? Uhum. Na verdade, eu acho que ninguém que conviveu naquela época, que lutou pelo que a gente conseguiu junto, o que tem agora, o cara chegar agora, ele tava... Para ele seria sensacional o cara ter as conquistas, conseguir os objetivos. Como o Patrick falou, as entrevistas que eu vejo, além do ponto de falar demais, que eu acho que é um grande erro,
dá para perceber o abatimento quando ele não consegue conquistar os objetivos. Então você vê que o cara não tá satisfeito, você vê que o cara ele não tá bem naquela situação. Agora, aí nessas horas, meu amigo, é o que eu tô te falando, se você não tá conseguindo resolver, falar demais só vai piorar, né? Claro, sem dúvida. Inclusive tem gente aqui, o MCAS falou aqui, gente, o CEO é remunerado, o Valim não quer cargo remunerado. Cara, paga 10 reais pra ele. Ele queria. Paga... Antes dele topar. Por que não, cara? Não tem. Essa coisa de que não quer o cargo remunerado. Não quer receber dinheiro do Flamengo. O dia inteiro, o cara é profissional, por que não ser remunerado? Não, até porque já tá aposentado e pode fazer isso tranquilamente. Então não tem muito problema não. Isso também não, outra coisa, André, não é regra. Só dizer uma coisa aqui legal também. Não tem problema nenhum de você admitir que você não funciona numa área. Isso não é demérito nenhum para ele, para qualquer outra pessoa. Se ele, como eu acredito que seja, como qualquer outro, pensa no bem do Flamengo e o objetivo maior é o bem do Flamengo, é o sucesso do Flamengo, a gente pode mexer, cara. Cara, tem que acertar, o Flamengo evoluir. Claro. O cara pode ser utilizado em outras áreas, o cara pode, de repente, ou então ter um direcionamento, alguém que, de repente, saiba um pouco mais que ele ajudar. Eu volto a dizer, eu não conheço o Valim a ponto de dizer se o cara é bom ou não em alguma coisa. Ele dá a impressão de que ele está perdido dentro do departamento de futebol. Essa é a sensação que passa para o grande público. Chegar e ficar dando porrada no cara, em mídia, aí não é o barato. O negócio é a gente descobrir uma forma disso ser bom e benéfico para o Flamengo. Se o cara não está funcionando, meu amigo, troca. É claro. Perfeito. O futebol não é assim, se um jogador não está funcionando, você não substitui. Meu amigo, não deu certo, troca. É isso, perfeito. Deixa eu ler um pouco a galera aqui então no live stream. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Paraná. O Henrique Freire está falando que incompetência está reinando. Não sei se chegar a esse ponto, mas tá sendo pior do que a gente gostaria, isso eu garanto, pelo menos futebol. O Jorge Carvalho está dizendo aqui que colocaram o Pelaipe na geladeira. Será? Não sei, cara. Eu gostaria de saber. Não sei mesmo, não sei te dizer. Tentaram fritar o Pelaipe, mas as grandes falhas vêm em cima. Diz aqui o Marquinhos. Ele tem resistência lá dentro, tem. Isso aí eu acho que é bem claro. Ele tem resistência lá dentro, sim. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Ele é um cara que não é um cara fácil, é um cara de temperamento complicado. O cara chegar no Flamengo, um temperamento que ele tem para trabalhar é difícil, porque tá cheio de vícios ali. Então, cara, tem gente que não gosta mesmo. Eu acho que tinha que dar mais tempo a ele, entendeu? Agora tem que saber até que ponto também ele não é responsável por isso. Sim. De repente o cara também, eu não sei, não tô lá dentro, mas saber se ele é bom, se ele é ruim. Esse talvez seja o problema, né? De repente o cara tá trabalhando direto lá, sem falar muito e tá dando tiro na água direto. Não sei também se é isso, mas enfim. Eu acho também que teria que dar um tempo também. O J. Basta falou que valia bem intencionado, mais falta de experiência, que a gente já tinha falado aqui, concordo. Que todos são bem intencionados, volto a dizer, acho, não tenho dúvida nenhuma disso. Ô André, Oi. O Henrique Spilha falou um negócio aqui, eu concordo muito. Nem o mais pessimista poderia imaginar que o Pelaipe seria tão ruim. E aí, assim, a gente não sabe, a gente não tem noção, eu pelo menos particularmente não tenho noção, do quão bom o cara era. A gente pegava referência. A gente ouviu de tudo, ouviu que o cara era muito bom, ouviu que o cara era um picareta, ouviu que o cara era horroroso, ouviu que o cara fez os diabos no Grêmio, mas eu não posso crer que o Flamengo não tenha feito uma análise, uma avaliação e contratou um cara pensando em acertar, em contratar um cara que era bom. Pelo menos eu acho que os caras contrataram achando que era bom. Agora, é claro pra mim, é claro que não funcionou. Pode vir a funcionar, mas não funcionou. Não está funcionando no futebol. A dupla Pelaipe e Valim, que é o nosso ponto final do nosso tópico desse, não deu certo. Tá claro que não deu certo. Eu acho que nem a galera lá de dentro acha que deu certo. Acho que nem eles acham que deu certo. Nem eles, de repente. Não funcionou, não deu liga. Não deu certo. E aí é a hora de... troca os dois. Eu acho que é mais fácil, e aí não é uma sugestão, mas é muito mais fácil você trocar um cara abaixo do que um VP. É muito mais fácil. Apesar de eu achar que, nesse momento, nenhum dos dois mais mereceria estar no cargo que estão, porque eu acho que não está dando certo. Só que é muito complexo você mexer nas duas pontas da situação.
Mas eu acho que é preciso dar um choque de realidade ali, porque a coisa não está funcionando e o maior prejudicado é o Flamengo. É por aí, galera, é por aí mesmo. O MQL está falando que a gente está descascando muito cedo. 6 meses você acha cedo? E assim, numa boa, a gente não está descascando nada aqui não. Cada um está dando sua opinião aqui, cada um tem a sua opinião, você tem a sua, beleza. A gente respeita, a gente está dando a nossa. E eu acho que está na hora de falar assim, cara. Infelizmente, o departamento de futebol está pagando mico direto aí. André, sabe o que acontece, André? De várias vezes, cara? A gente é taxado várias vezes de defender tudo. Isso. Aí quando a gente critica alguma coisa, a gente é taxado que ataca o tempo todo. É verdade. Ninguém está satisfeito nunca. Mas no final das contas é isso mesmo, cara. No final das contas é isso. Mas sabe o que acontece? A gente não tem a certeza do que a verdade não é o que sai daqui. A gente fala as nossas verdades. Cada um pensa uma coisa a respeito de cada assunto. Claro. A gente opina, o Patrick fala sobre o que ele acha que está certo, tá errado, eu falo a mesma coisa e o André fala a mesma coisa. Cada um tem um ponto em relação a qualquer coisa. Claro. Isso não significa absolutamente que o que a gente fala aqui tem que ser posto em prática e acabou a verdade absoluta. Claro a gente que só não. está olhando lá. E a gente, como torcedor do Flamengo, pensa, tá funcionando errado assim, aqui não tô gostando. Ali na parte financeira tá muito bom, tá show de bola. Aqui não tá legal, o patrimônio tá legal. E é assim que vai, cara. Se a gente não tiver liberdade de opinar o que a gente pensa, não tem esse sentido de fazer problema. Claro, não tem. E o que a gente sempre fala aqui, o Keres, cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha, o Pablo tem a dele, o Patrick tem a dele, você tem a sua, galera, cada um tem a sua. Eu não estou pedindo aqui para você concordar comigo e nem discordar. Você fala o que você acha, entendeu? Ele está dizendo aqui, para montar o time ele acha que é cedo. Cara, é a tua opinião, eu não acho. Eu acho que já devia estar montado. Mas isso vem de outras coisas. Deixa eu falar uma coisa, eu concordo 100% com o que vocês estão falando. E só para falar o seguinte, cara, eu, por exemplo, aí a minha, cada um, como o Pablo falou, cada um com a sua verdade, vou falar a minha aqui. Eu, por exemplo, não tô esperando um timaço pra esse ano. Não, nem eu, mas há muito tempo que eu falei que, cara, com o Mano Menezes, contratação do Mano e mais uns 2 ou 3 jogadores, cara, que não precisam ser de ponta, pra mim já tá resolvia, claro. E com o Mano eu já tô bem satisfeito que vai dar uma melhorada boa. Claro. A questão não é essa, não. O que me incomoda hoje, de fato, é menos isso e mais. Quem falou que ia contratar jogador não fui eu. Quem falou foi ele. E ele não falou uma vez, ele falou 5 vezes. Ele falou em dezembro, aí você pode falar assim, não, mas em dezembro ele não sabia direito ainda a situação. Tudo bem, tá desculpado em dezembro. Ele falou que ia contratar 2 craques. Tá bom, esquece. Aí ele falou de novo em abril. Não é que foi em janeiro, foi em abril, que deu uma entrevista pro Globo Esporte, na televisão, pro Eric Faria, dizendo que ia contratar 5 jogadores para serem titulares brasileiros. 5 jogadores de nível bom para serem titulares. Ele falou. Aí depois ele falou de novo, quando o Mano foi apresentado, falou de novo que em 10 dias o Flamengo ia ter novidade. Quem falou foi o Pelaipe, que falou durante o jogo Flamengo-Criciúma que o Flamengo já estava negociando quase certo com 3 jogadores de nível alto. Quer dizer, então não sou eu que estou dizendo, eu não estou exigindo jogador, são eles que estão dando declaração e estão criando expectativa na torcida, em mim, em você, em qualquer um. Não sou eu. Eu não exijo, não. Muito pelo contrário. Eu sei que a situação é difícil. E a gente tá... eu tendo o Mano esse ano, montando um projeto pro ano do ano que vem investir, cara, pra mim tava tranquilo. Mas isso a gente sabe, é exatamente isso. Mas quem tá dizendo é ele. Não, então, mas o que eu tô falando... falando isso, claro, entendeu? Claro. Né? E fora, agora, o que me preocupa mais ainda, que é muito do que o Pablo falou aí, é menos isso e mais, cara, você vê a bagunça, cara, de você de novo começar a pagar mico da história do Renato Abreu, que foi rescindido o contrato, que você salta na nota oficial que vai ter rescindido e não é rescindido. Aí você contrata o Adrian Martins, 50 dias depois você descobre que ele não vem mais. Aí você anuncia o Roger Carvalho e depois não traz, independente de eu gostar ou não gostar. Entendeu? Isso aí é que tá, cara, que tá tudo. Não é nada disso que a gente tá esperando do Flamengo, entendeu? A crítica é essa aí, Michelis. Já que você tá falando aí, a crítica é essa. O Patrick foi perfeito, não precisa falar mais nada não. É isso aí. E como ele falou, a gente aqui não está esperando o timaço esse ano não. A gente sabe muito bem da situação do clube. Ao contrário, a gente está falando desse desmanche que está acontecendo desde lá atrás. Então assim, a gente está analisando o cúpula do departamento de futebol, que na minha opinião, fraco, pagou mico até agora. O Pelaipe acertou, acho que acertou em algumas coisas, errou talvez no caso do Eduardo, mas nas contratações
dos times pequenos. Por exemplo, a gente falou, o Paulinho, tem o Val, tem o outro lá, mas o Bruninho tá sumido, cadê o Bruninho? Né, que se falou tanto, enfim. Então, eu acho que o saldo do Pelaipe é negativo. Sem dúvida nenhuma. O caso do Eduardo é negativaço, né? Mas, enfim. Mas a gente tá aqui para analisar isso. Não, tá falando, não é questão de formar o time ou não, isso é uma outra história. A questão aqui é a gente está reclamando exatamente desses desmandos e tudo que aconteceu até agora. Né? Não é nem só a contratação, não. A contratação também. Né? A questão de contratação também. Se fala e não vem, perde credibilidade. Né? Vamos passar então para o próximo, pode ser? Podemos? Então a gente vai falar de Maracanã. Não tem como não falar, né? A gente tem que falar sobre isso. Espera aí que eu tenho um negócio aqui. Espera aí. Sei que eu mandei pra vocês, acabaram de postar aí na timeline. É um recado do Renato Abreu aí no Twitter dele. Rapaz. Entendeu? Aí eu sei uma história também que. Mas isso aí também, olha que foi fomentado. É o que eu tô falando, o cara também tá. Ele tem parte de culpa também, viu? Só isso que eu posso falar, não vou falar mais nada além disso não. Mas vamos lá. Maracanã, vamos falar de Maracanã então, né? Patrick, vamos começar contigo, já que você adora falar sobre isso. Então assim, o Flamengo parece que é um contrato de 5 anos, né? E melhores condições de exploração do estádio. Eu queria que você começasse falando sobre isso. E a postura da diretoria também, enfim. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: em relação à postura da diretoria de buscar o melhor para o Flamengo e não assinar enquanto não tiver o melhor para o Flamengo, porque a gente está falando de um contrato longo, acho perfeito. Cara, não tira o lugar. Não adianta. Eu acho que os caras estão agindo do jeito que tem que agir. Não adianta torcedores espernear. Não adianta. A gente sabe que a gente quer ter uma casa, principalmente nós aqui, torcedores do Rio, que estamos acostumados. A gente gostaria que o Flamengo acertasse com o Maracanã. Mas a verdade é que assim, não dá para você fazer um contrato de 35 anos como os caras querem, ficar num nível abaixo do que o Flamengo pretende. Se o Flamengo pretende 5 anos, acho que o Flamengo tem toda a razão. E se os caras querem 35 anos, que deem um contrato do tamanho que o Flamengo quer. Perfeito. Com relação a isso aí, para ficar muito claro, porque teve muita polêmica comigo no Twitter essa semana, eu estou completamente de acordo com a diretoria, com todos eles. Acho perfeito o que eles estão fazendo. A única coisa que eu acho é que o Flamengo deveria ter feito o jogo de reinauguração do Maracanã para clubes. Mas já teve Brasil e Inglaterra, não importa. Cara, meu sócio tricolor tá me enchendo a porta do saco, meus amigos tricolores estão me enchendo a porta do saco. Quem vai reinaugurar o Maracanã é o Fluminense contra o Vasco. Quando na verdade poderia ser o Flamengo, deveria ser o Flamengo. Quem manda no Maracanã é o Flamengo, quem leva a torcida do Maracanã é o Flamengo. Cara, quem tem história com o Maracanã é o Flamengo, né? E acho inaceitável o Flamengo não conseguir. Mas faz parte. Mas o consórcio pediu 65%. Dane-se. Não vai ganhar dinheiro nesse jogo, paciência. Já tem 35 anos para ganhar dinheiro em outros jogos. Nesse jogo especificamente vai ganhar 0. Dá tudo pro consórcio, ganha 0 nesse jogo. E, cara, vai jogar um jogo de história, que é o jogo da reinauguração do Maracanã, para ficar na história do Flamengo. Entendeu? Então, cara, não aceito isso. Mas a negociação, os caras, endurecem mesmo, mas a informação existe. Eu garanto que a informação eles liberaram pro Flamengo e Vasco, só que, pelo menos, cara, assim, eu garanto é perigoso, mas me falaram claramente 2 pessoas que eles liberaram o Maracanã desde que fosse 65%, que foi exatamente o que o Renato Maurício Prado postou. Eles iam ficar com 65%, né? Cara, aí vamos fazer uma conta. Mas o Flamengo tá precisando de dinheiro desesperadamente. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Se o Flamengo e Vasco venderem 70 mil ingressos a R$40 de média, porque tem ingresso de 20, né? Porque sempre tem um ingresso mais barato, tem ingresso da meia entrada. Se tiverem R$40 de ticket médio, 70 mil ingressos, que nunca vende os 70 mil, mas vamos dizer que venda, lá em Brasília, você está falando de um faturamento de 2.800.000. As pessoas confundem faturamento com o que entra no bolso do clube, né? Faturamento, depois você tem custo. Líquido, né? Tem a pessoa que trabalha na bilheteria, tem o cara que trabalha na organização. Então, tem custo, existe custo. Tem o preço do ingresso, né, para emitir um ingresso. Então, tudo isso tem custo. Então, eu vou me basear na história do Maracanã aqui. O Maracanã, normalmente, quando você tinha um clássico, ficava 1/3 para cada lado. 1/3 era de custo, 1/3 para um clube e 1/3 para o outro. Eu não sei se é assim ainda, mas vamos supor que é.
Então, cara, de 2.800.000, se o Flamengo ficasse com 1/3, o Flamengo ia ficar com 900 e pouquinhos mil reais aí, de lucro. 900 e poucos mil reais, perto do custo, o futebol custa para o Flamengo 100 mil reais por ano, se eu não me engano. Foi o último balanço que eu tinha visto aí, não sei como é que é o desse ano. Mas vamos para 900 mil reais em cima de 100 milhões de reais, que é o custo do Flamengo no ano, não dá 1% do custo. Não é possível que você não possa abrir mão desses 900 mil reais para fazer história e para reinaugurar o Maracanã, um jogo contra o Vasco, um jogo histórico, entendeu? Então eu não aceito isso, acho que tinha que ter pego, parece birrinha, né? De novo, concordo 1000% com a postura da diretoria em relação aos 35 anos, acho que se achar que não dá para fazer, tem que buscar outra alternativa, qualquer que seja. O Flamengo não pode ficar refém do Maracanã, porque a verdade é que assim, eu acho até que sobrevive, mas com o Flamengo os caras vão ganhar muito mais dinheiro, né? E o cara só vai lá, só compra camarote, só vai no estacionamento, porque existe o Flamengo lá, senão o cara não vai. Então eu acho que o Flamengo está totalmente correto a postura da diretoria em relação a isso, tá? Agora, em relação ao jogo, único, alguém está colocando aqui, tem o Vasco, não sei se o Vasco gostaria, duvido que não gostaria, duvido. E se tivesse criatividade ainda, cara, essa micharia aí, perto do custo anual, essa micharia com criatividade você ainda conseguiria, buscaria talvez algumas coisas pontuais para poder buscar, entendeu? Cara, não é possível que os caras não tenham bom senso para pegar um Flamengo e Vasco e jogar no Maracanã, e agora a gente vai ter que assistir aí Fluminense e Vasco. Eu vou lá, Fluminense e Vasco, eu vou lá no Maracanã, tá? A gente vai assistir Fluminense e Vasco inaugurando o Maracanã. Então é isso aí. Pablito. Rapaz, essa história do Maracanã, ela é complexa. Quem é do Rio de Janeiro já está de saco cheio. A gente completou essa semana, eu acabei de fazer um material para o jogo Flamengo-Curitiba. A gente está mais de 3 meses sem ter jogo no Rio de Janeiro. O último jogo no Rio de Janeiro foi em Moça Bonita. Faz muito tempo. A gente sente falta, só que a gente também precisa ponderar, e aí eu concordo com o Patrick na questão da importância de ser duro na negociação. Você tem que pensar no lado do Flamengo. Você não pode assinar uma coisa, se prostituir para depois ter problema lá na frente e não poder. Por exemplo, se você se atrela ao novo Maracanã, e aí você quer mandar algum tipo de jogo fora, você não pode. Você tem que mandar o jogo no estádio onde você tem um mando de campo. E aí você fica preso às receitas que foram combinadas. Então, assim, a galera de Brasília deve estar achando o máximo, né? Que o Flamengo daqui a pouco vira Flamengo DF, né? Porque só joga lá. A gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco de Brasília. Isso. Mas eu consigo enxergar de duas formas, dois prismas diferentes. Acho que o Flamengo precisa bater pé firme nessa negociação, pensar no lado dele sim. É muito importante para o futuro do Flamengo, é muito importante para o sócio torcedor do Flamengo, é muito importante para a receita do Flamengo. Por outro lado, há a possibilidade de jogos avulsos. Eu acho que o Flamengo, vez ou outra, precisa colocar jogo avulso no Maracanã sim. E aí a gente vai entrar naquela questão, mas em Brasília a gente consegue mandar com renda recorde. Tudo bem, mas você tem que atender e tem que lembrar sempre que o prejuízo técnico pode ser preponderante lá para frente. Eu fico muito preocupado, eu sempre questionei isso do Flamengo itinerante, me preocupa demais o Flamengo não jogar na sua casa. Brasília não é a casa do Flamengo, apesar de ter uma torcida fantástica. Verdade. A casa do Flamengo é o Rio de Janeiro. E se o Maracanã vai passar a ser usado, tudo bem, o Flamengo ainda talvez isso seja até uma forma de você enrijecer a negociação e você não utilizar de forma alguma o estádio. Mas eu entendo, Patrick, que é complicado você não mandar não ter a reinauguração do Maracanã para clubes com o Flamengo, é esquisito, sou estranho. Hoje eu li que o Fluminense está em fase avançada, já tem até teoricamente assinado um pré-acordo com o Maracanã, que o Flamengo estava pleiteando uma negociação de 5 anos, estava muito longe do que o consórcio queria, e aí hoje eu estava no trabalho e os meus funcionários me indagaram perguntando, você imagina se o Fluminense fecha antes, vai ter a prioridade de negociação, e aí resolve mudar o lado e passar a ser do lado do lado da esquerda das cabines. Ou seja, tem muita coisa incomodando o torcedor comum, como a gente, do tipo prioridade de uma coisa de histórica, da questão de você fazer o primeiro jogo. Tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que voltar a jogar logo no Maracanã, e eu até acho que a gente vai voltar a jogar logo no Maracanã. Quando eu digo logo, daqui a alguns meses, mas vai voltar.
Só que eu acho que mais importante que qualquer coisa nesse momento é você pensar no que é importante para o Flamengo. Você precisa ter um contrato, ter um negócio para o Flamengo vantajoso. Se for do jeito deles, não vai dar certo. Então, nesse ponto, eu apoio 100%. Fico um pouco preocupado com a questão da parte técnica, mas aí, se for para mandar jogo fora, pelo menos que mande num lugar no só. mesmo lugar, exatamente. Pelo menos que mande num lugar só. A gente vai entrar nisso. Vamos entrar nisso. Então, assim, eu só acho que o Flamengo tá no caminho certo nessa questão do Maracanã. Tem que fazer... vai receber porrada da imprensa, vai receber crítica da torcida, porque tá demorando a fechar. Mas aí, nesse ponto, amigo, não tem que ter conversa. Tem que fechar do jeito que o Flamengo precisa, porque aí o Patrick falou a verdade. Quem manda no Maracanã é o Flamengo, cara. Quem faz o Flamengo, quem roda a engenharia financeira do Maracanã é o Flamengo. Quem bota dinheiro no Maracanã é o Flamengo. Você não ter o Flamengo como parceiro do Maracanã, para mim, soa uma coisa esquisitíssima. Eu acho que o caminho é esse. Beleza. Eu acho mais ou menos a mesma coisa, não tem muito o que colocar além disso. Acho que é por aí mesmo. Tem que jogar duro mesmo. O Flamengo é que manda, exatamente, concordo plenamente. Tem que jogar duro mesmo, entendeu? Vamos seguir. E se o caso for a questão ser ter que jogar fora, sempre vamos jogar. Vai ser bom para a torcida do Afirrio, que vai ver o Flamengo mais vezes do que vê normalmente. E vai ser bom para todo mundo no final das contas. Eu só tenho medo de ser itinerante como o Pablito e o Patrick falaram, que seja num lugar só. E se for caso Brasília, vai ser Brasília, e vamos para Brasília, é isso aí. Entendeu? Enfim, a gente vai até chegar a falar sobre isso. Enfim, o que mais aqui? Quer falar mais alguma coisa, Patrick? Pablo? Vamos. Não, acho que é isso aí. Vamos lá, eu também não. Galera, mas. Bom, vocês acabaram nem colocando muito o que a gente tinha falado aqui, então eu não vou nem ler esse. Eu peço até desculpas e vamos passar logo pro próximo tópico. O próximo tópico é Brasília. E aí, Brasília, talvez como a casa do Flamengo. Já é o segundo jogo que a gente vai fazer, parece que fechou mais 7. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: e aí? Será que vale a pena que seja a casa do Flamengo lá, Brasília? Será que você vê, por exemplo, os ingressos lá estão pro sócio torcedor, tá uma maravilha. O mais barato é 20 prata, nem aqui no Rio você consegue isso, né? Pô, sensacional, adoraria. Tô louco pra ir pra lá, se alguém quiser pagar minha passagem, a nossa passagem principalmente. Mas enfim, eu quero saber assim, vale a pena, sim, vale a pena de repente escolher Brasília como local só, como a casa do Flamengo? Vale a pena, talvez? Você tem por que não Brasília? Um lugar central. Se o pessoal do Nordeste tem acesso, Norte e Nordeste, Sul, Sudeste, né? De repente é interessante. Então eu queria que o Pablito começasse falando um pouquinho sobre isso. Bom, ações do sócio torcedor que está acontecendo lá, falando um pouquinho sobre, dar um geral aí sobre Brasília. Primeiro eu queria parabenizar o povo de Brasília. Incrível, porque né? é fantástica a mobilização. Impressionante, me impressiona. Eu quero fazer uma meia-culpa aqui no programa anterior. Eu bati de frente até com vocês dois. Eu lembro que o Patrick discordou de mim. Eu discordei também. Isso, os dois. Porque eu falei que eu não acreditava em casa cheia, que eu acreditava em no máximo 30 mil, 40 mil pessoas. Muito bom eu estar errado. Muito bom eu estar errado. É fantástico ver a mobilização. Foram 41 mil ingressos vendidos até hoje. 2 dias. A gente ainda tem sexta e sábado de venda, ou seja, dificilmente não vai ter casa cheia. Ingressos que se eu estiver errado, alguém me corrija, de 80 a 200 reais a variação de ingresso, ticket média 130 e tanto. Cara, é muito caro. Eu acho estranho esse 130 e pouco ticket de média. Não sai isso tudo, não. Até porque o mais barato se não me engano, 80 reais, mas com a promoção da camisa, eu duvido quem não vai com a camisa, você divide isso aí por 2. Né? Então exatamente. divide por 2, e aí quem for sócio torcedor por 2 de novo, então você vai ter o mais barato a 20 reais. Mas o que está sendo dito de valor... tá errado, né? Tá com todo respeito. Não, tá ali o valor cheio é aquele ali. Cara, divide por 2. É isso que eu tô te falando. Eu duvido que ninguém vai com a camisa. O valor cheio é esse. Nesse caso específico desse jogo, os caras resolveram colocar esse negócio da camisa do Flamengo. Já divide por 2. Deixa pra lá. Interessa a gente falar depois. O fato é que o ticket médio vai ser muito mais baixo. Mas assim, o preço do ingresso é esse. O ticket médio, se eu tiver que chutar, vai ser na ordem de tipo 40 reais. Porque 50, você 40. vai ter ingresso de 20, você vai ter ingresso de 20, a maioria 30. Vai ser de 40. Talvez, bom, tem lá os de 200, mas eu não sei quantos são também. Talvez na faixa de 60, 50 reais. Estão falando aqui, Patrick, só para o Marcão Campos, até agradeço, está dizendo assim, porque tem o camarote que é 42 mil.
Mas aí é tão pouco que não sei se tem que ver se vai vender, enfim. Mas enfim, vamos lá. Bom, então, deixa eu continuar aqui. Eu acho que é fantástica a mobilização. Eu acho que o Flamengo tem que, se for para ser itinerante, se for para sair do Rio de Janeiro, Brasília é uma praça fantástica, porque é o primeiro, vamos dizer que é o segundo sócio-torcedor do Brasil depois do Rio de Janeiro. É muito forte. Torcedor de um poder aquisitivo de médio para cima. Tem muita gente que pode bancar esses valores. Eu acho que o Flamengo, se eu fosse opinar, já que a gente não joga, a gente vai entrar naquele mérito de joga em Volta Redonda, joga em Macaé, joga em Brasília. Cara, eu acho que começa a viajar, melhor você viajar e botar um lugar que você consegue pelo menos render uma receita boa para o Flamengo, e aí você também fixa a residência. Eu digo assim, a torcida de Brasília obviamente não vai ser igualzinha a torcida que o Flamengo encontra quando vai no Maracanã. São estilos diferentes. A gente esteve lá e a gente viu a diferença. Totalmente diferente. É diferente. Bem diferente. Ela é diferente. No entanto, aquilo lá é um caldeirão, cara. Aquilo lá lotado. Se você começar a cultivar no povo candango, na galera de Brasília, que aquilo ali vai ser a casa nesse momento de negociação firme com o sócio do Maracanã, pode se tornar um aliado do Flamengo, junto com a questão do dinheiro da parte financeira. Volto a dizer, eu acho ruim, acho prejuízo técnico não jogar no Rio de Janeiro, eu acho complicado. Mas ao mesmo tempo, eu começo a dar um pouco de razão ao que o Patrick falava. Se você leva um jogo para Volta Redonda, por exemplo, e também não é a mesma torcida, porque por mais que a gente saia daqui para ver o jogo lá, quando chega lá tem 3.000, 4.000 pessoas, não pega, não adianta, é impressionante como não pega. Não tem jogo com 20.000 pessoas em Volta Redonda. É incrível. Você vai para Macaé, tem 6.000, 8.000, 9.000, a mesma coisa. Você bota um jogo em Brasília com 50.000 pessoas, cara, é diferente. É diferente. E tem... Desculpa, Pablito, desculpa. Vai. Pode falar. Não, é porque o pessoal tá falando umas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, no jogo contra o Santos, foi um jogo extremamente elitizado. Eu concordo plenamente. O ingresso a 160, 80 é bem elitizado. Então, assim, talvez não seja a galera que vai. Aí não pôde levar instrumento, não pôde levar nada. Era lugar marcado. Dessa vez não vai ser lugar marcado, já foi confirmado pelo Flamengo, inclusive. Só vai ter os setores, aí você senta onde você quiser. Então, assim, vai dar uma cara mais de estádio de futebol, se a gente pode pensar. Então, assim, talvez essa torcida que vai lá seja um pouco diferente, eu concordo também. Mas, volto a dizer, como o Pablo falou, não é a mesma torcida. Desculpa, Pablo. Aquele jogo contra o Santos foi atípico. Total. Foi uma situação específica de uma reinauguração de um estádio, de um momento que você tinha o Flamengo e o Santos do Neymar. Exatamente. Tinha todo envolvimento naquele jogo. Abertura do campeonato. Compreende-se um pouco, apesar de não concordar com o fato dos valores. Agora a coisa muda. Se você continuasse mantendo aqueles valores, você provavelmente não teria uma casa cheia de novo. Apesar dos ingressos continuarem caros, na minha opinião, tem que ser mais barato. Mas a parte técnica é a que mais me preocupa. Eu continuo preocupado com isso, mas se for para a gente ser itinerante até fechar com o Maracanã, eu prefiro fixar residência. E eu acho que do Brasil, que a gente pode encontrar de melhor, Brasília é um polo sensacional. Tem dúvida. Acho que vale muito a pena jogar lá. Aí então assim, o Patrick me zoou outro dia, mandou um WhatsApp falando, e aí, viu as novas cores do nosso time, já viu as novas notícias do nosso time de Brasília, o Flamengo de Brasília? Eu demorei até a entender, demorou a cair a ficha. Incomoda. Quem é daqui, incomoda. Sim. Incomoda você ver o teu time jogando o tempo todo. Incomoda a gente estar mais de 90 dias sem ver o teu time, principalmente para quem é viciado em ir a jogo, para quem vai a jogo direto. Então assim, eu fico bem à vontade para falar, porque eu vou muito a jogo. Incomoda bastante você ver jogo pela televisão. Para quem vai a jogo direto, ver jogo na televisão é insuportável. É uma experiência horrorosa pro cara que está acostumado a ver jogo no estádio. É bem ruim. É muito ruim. Muito ruim. Então, assim... Oi? Caiu? Tá me ouvindo? Oi. Eu tô ouvindo. Agora Vamos lá. Eu acho que tem que mandar em Brasília sim. Eu acho que tem que evitar de ficar viajando para tudo que é lugar o tempo todo. A itinerância, para mim, é um aspecto negativíssimo na questão técnica. Aliás, Pablito, deixa eu só te dar uma cortadinha em relação a isso. Até sobre isso exatamente, o André Doria perguntou o que seria essa perda técnica, né? Alguém pode me explicar o que seria... Perda técnica? Perda técnica é o seguinte, é você pegar, está acostumado a jogar com a sua torcida, com o seu campo, perto da sua casa, com a concentração perto, você começa a ter desgaste de viagem, você começa a ter desgaste de relacionamento do próprio time, você começa a ter problema porque você não joga onde você está acostumado, toda vez que você joga em algum lugar que você manda, na verdade você está em quase igualdade de condições com o seu adversário, porque aquilo não é a sua casa de fato.
apesar de você ter a torcida a seu favor, é uma torcida que, talvez por carência de não ver o teu time sempre jogando no local, tá muito mais no clima festivo de ver o teu time jogar, não tem aquela cobrança de querer o time fazer os 3 pontos como é o Rio de Janeiro. Isso não é demérito de outra praça, isso é uma constatação de como funcionam as coisas. Então, assim, o prejuízo técnico é gigantesco, ainda mais quando o seu time está em formação e não tem um elenco qualificado. Se você tem um puto elenco e um time que está jogando por música, você vai ter prejuízo técnico, mas vai jogar em qualquer lugar que o seu time é bom. Agora, nesse momento atual, é um perigo para o Flamengo ficar viajando. É um perigo por todos esses aspectos que eu acabei de citar. É isso aí. Bom, você estava falando de cortei, mas era exatamente isso, né? Por acaso. Não, cara, eu encerrei. Eu acho que o Flamengo tem que voltar rápido para o Maracanã, mas não pode voltar rápido de qualquer jeito. E se for para ser desse jeito, ter uma residência fora do Rio, que não seja itinerante e que fixe residência em algum lugar. Legal. Patrick, vamos lá? Eu falei aí nessa semana no Twitter também. Cara, eu acho o seguinte, se o Flamengo tem que decidir uma casa. A gente aqui fala muito que essa perda técnica, porque a gente fala da casa do Flamengo Rio, porque a gente está acostumado com isso. E eu acho realmente, a torcida, eu já fui em um monte de lugar, em outros lugares, acho fantástico. Sempre falei que eu acho que o Flamengo tem que nacionalizar, tem que ir para tudo que é canto, mas em campeonato oficial acho que o Flamengo tem que ter uma casa. Hoje a gente está acostumado com a casa no Rio, cara, se tiver que ser outra casa, que seja outra casa. Eu sou radicalmente contra time itinerante. Isso nunca deu certo. Em 95 foi um desastre, 95, 96. Verdade. Esse ano está o mesmo desastre, né? Então, a gente falou muito sobre isso aqui, o André até discordou, mas, cara, tá um desastre de novo. O Flamengo perdeu os 2 jogos que fez em casa, em teoria. O Flamengo tem 0 ponto dentro de casa até agora no campeonato. Eu acho o seguinte, eu acho que Brasília, vamos esperar para ver o que vai acontecer a partir desse próximo jogo. Eu acho que assim, você só vai ter um ganho técnico se você adotar Brasília como sua casa, talvez durante 6 meses, aí depois ver a partir do ano que vem, e a partir de um determinado momento começa essa galera, como o Pablo falou, começa a se acostumar. Você tem que deixar a torcida entrar, você tem que botar ingresso popular, você tem que botar a raça rubro-negra lá dentro, né? Seja da forma que for, e aí você começa a acostumar a torcida e você começa de fato a ter a tua casa. Jogo contra o Santos, o estádio de Brasília é fantástico, a galera de Brasília, primeiro, cara, vou agradecer de novo o amigo Daniel Rito, que recebeu a gente espetacularmente da outra vez, e que a gente sempre troca ideia. Ainda vou lá, Flamengo e Vasco, acho que eu vou também, vou dar meu jeito e vou. Foi um jogo legal pra caramba, mas eu senti ali, mesmo 90% da torcida sendo do Flamengo, pra mim era um campo neutro, mesmo sendo uma arena, você fica perto do campo, acaba que a sensação a sensação era de campo neutro. Nesse jogo agora, eu acho que se eu tiver que chutar, o Curitiba deve estar comemorando jogar contra o Flamengo em Brasília, porque a sensação ainda é de campo neutro. Depois do 6º, 7º, 8º jogo, eu acho que muda totalmente de figura. Então, assim, se você me perguntar, se é para não jogar no Rio, que escolha uma casa. Se Brasília é a casa, que escolha Brasília. Que sejam inteligentes para vender pacote de ingresso, senão você fica dependendo do resultado do time. Porque se o Flamengo tomar pancada pro Curitiba, não vai ninguém contra o Asa. Aí o estádio de 70 mil pessoas, vão 3 mil pessoas. Que sejam inteligentes para fazer isso. E outra coisa, transfere para lá então o time. Transfere para lá durante Fique treinando lá, exatamente. Que aí não faz sentido lá. Estar treinando no Rio. Se me perguntar, o que eu esperava, sinceramente, era que chegasse a algum acordo aqui com o Maracanã e que jogasse no Maracanã. Eu continuo achando que existe a alternativa de jogar no Rio e joga em qualquer lugar. Joga em Moça Bonita. Agora, se o ponto é ganhar dinheiro e jogar fora do Rio, que se escolha uma casa, que se escolha, por exemplo, Brasília, que mande o time para lá durante 6 meses para treinar lá e faça o Campeonato Brasileiro em Brasília. Onde vai ser o Flamengo de Brasília durante esses 6 meses. O Flamengo de Brasília, que eu falo em termos de local de treinamento, de tudo, cara, e que façam isso e vamos ver se vai dar certo. Uma coisa eu tenho certeza, essa coisa do Flamengo ficar viajando toda hora, mesmo que para Brasília, que é rápido, vai, volta, e aí dorme em casa no Rio, aí vai jogar em Brasília, que é em casa, aí depois... Lembra que agora vai ter um monte de jogo aí, acho que daqui a umas 3, 4 semanas começa o negócio de jogo quarta e domingo. Assim, eu não acredito nisso, acho que time itinerante não vai a lugar nenhum.
Entendi. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Penso a mesma coisa, acho Brasília um lugar incrível, morei lá 6 anos, gosto muito, tenho um carinho muito grande por Brasília. A gente foi lá no jogo contra o Santos, eu gostei muito. Aliás, não posso esquecer de agradecer ao Lucas Mendes lá que, tratou a gente a pão de ló lá no hotel. A gente conseguiu a promoção lá com eles pra galera também. Então foi uma galera grande aqui do Rio, dentro da promoção que a Tosacan fez. Então, Lucas, obrigado também, foi sensacional. Esperamos mais uma vez voltar. Eu vou agradecer ele também, porque Lucas lá do Metropolitan. Isso aí. Porque me recebeu bem pra caramba aí que eu fui no jogo da seleção. Ele é demais. Cara, é show de bola. Legal Cara, demais. 100%. Legal demais. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí também. Eu concordo e acho que Brasília. E aí, assim, foi o que o Patrick falou, cara. Se perder pro Curitiba, aí vai 5 mil no jogo do Asa. Então tem que ser criativo a ponto de conseguir cativar a torcida aí no estádio, né? Enfim, é isso aí. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos dar uma liga na galera. Vamos lá. Quer ler aí, Pablito, o Facebook? Não sei se tem muita gente. Aliás, agradecer aqui quase 2.900 pessoas. Obrigado a todos. Pra gente é muito, muito bom vocês estarem aqui. Enfim. Vamos lá. Posso ler aqui então, Pablito, o Twitter rapidinho? Vai lá. Então vamos lá. O Fábio botou aqui. Acha que vale sim, né? Como é que chama? Fixar local em Brasília. E já que não tem Maracanã nem Engenhão, Brasília seria a sede para ele. O Thales acha que Brasília pode ser uma boa. Temos torcida lá, estádio novinho. Motinha dando boa noite. Motinha, boa noite, obrigado pela presença. O Rodrigo Hotsky tá falando aqui, ó. Acho que se tiver jogo lá toda semana não vai encher, a não ser que o time engrene. Foi aquilo que você falou para Patrick. E aí tem que ter criatividade, não vai ser simples. Vamos lá. O tá dizendo que é muito ruim ver pela TV quem está acostumado a ver no estádio. O Rafael Rodrigues, parece que o gramado não está muito bom. É verdade. Teve um show, se não me engano, do Legião Sinfônico lá e não destruiu exagero, mas deu uma machucada boa no gramado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui o pessoal do live stream então. Vamos lá. O Rodolfo Zoso, acho que é assim, tá dizendo, ele é de Brasília, está falando aqui, qualquer jogo em Brasília dá com certeza 30 mil fácil. Espero que sim. Será uma ótima essa ideia, realmente. Deixa eu ver o que mais. Bruno Trink está falando aqui, mas se o time não engrenar, não encheria o Maracanã também, é verdade. É verdade. Talvez enchesse no início como uma, né, novidade, só quer ver, mas... Vale a mesma coisa que eu falei pro Maracanã. Perfeito, exato, perfeito. Você tem que partir com uma quantidade grande de ingressos vendidos. Perfeito. Ô, André. Oi. Aqui, ó, o Rito falou aqui, ó, dessa vez o perfil de torcedor será diferente no estádio. Foi que eu já tinha falado e eu falei isso inclusive também. Ingresso mais barato e não terá lugar marcado. Acho que vai ser mais caldeirão, teremos mais torcida organizada e não inauguração do estádio. Legal. Aí o Zé, o Esquina, boa noite, Esquina. Pô, o Esquina aí, rapaz. Ó o Ronaldinho. Falou aqui em cima, ó. Concordo tecnicamente 100% com vocês. Mas se continuar com 0 ponto em casa, vão rapidinho pro Rio, jogar no Maracanã, no Aterro, etc. Acho que ele tem toda a razão, tá? Mas é isso aí. Mas é isso. Acho que ele tá 100% correto. Inclusive, estava conversando hoje com um amigo meu, jornalista, que vocês conhecem bem, e a gente concorda 100% em relação a isso. E esse é o medo. Porque, cara, aí se a parte técnica começar a falhar, ninguém vai tentar qualquer coisa. De qualquer forma, e aí o cara vai fazer mau negócio. Essa é a grande preocupação. Então tem que ter muita calma nessa hora, diz o outro, né? Vamos lá. Posso continuar aqui, Pablito? Bora. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal tá aqui, a maioria aqui tá dizendo que tá esperando o estádio cheio domingo. Não, desculpa, domingo, no sábado. Torcida do Fla se comporta como a torcida do Fla. E o que o Rito falou, eu concordo. E como parece que outro, não lembro quem foi que falou, mas eu até puxei isso. Você não vai ter lugar marcado, um ponto. Você vai poder, parece que
como é que chama? Levar instrumento, levar bandeira. Então, assim, vai ter uma cara de jogo de futebol e não de teatro. Então, eu acho que isso já é bem legal. Já é uma diferenciação boa. André, a gente espera muito que dê certo. Não, sem dúvida. Porque Torço muito por isso vai ser uma ferramenta fundamental para a negociação com o Maracanã. Sem dúvida. Uma vez que funciona esse mando de campo do Flamengo em Brasília e a gente começa a obter os pontos em campo, a parte técnica funciona e anda, isso dá tranquilidade para a parte de negociação com o consórcio de fazer o melhor negócio, porque está funcionando. Então é aquela coisa do treinador tratar tranquilo porque os 3 pontos estão vindo. Nesse caso é a mesma coisa. Se o Flamengo estiver conquistando as vitórias e não estiver tendo prejuízo técnico, na hora de negociar com o consórcio é muito mais fácil. Sem dúvida. Então, assim, eu tava louco pra ver esse jogo, porque vai ter cara de jogo, realmente. Então, acho que seria ótimo, mas enfim, vamos lá. Vai ser fantástico também, André, a gente não olhar pro lado, tem um cara com a camisa do Vasco, o outro com a camisa do Fluminense e o outro com a camisa do Atlético Mineiro, num jogo Flamengo e Santos. É verdade. Que é uma coisa patética que estão tentando fazer com o futebol do Brasil. Vamos passar, então, pro tópico Brasília, a gente já falou. A gente vai falar, então, do tópico Naming Rights do CT, podemos? Podemos. Bom, não sei se vocês sabem, saiu uma notícia hoje que o Flamengo, em vista do governo do município não arrumar aquela grana que falaram que ia arrumar, o Flamengo vai tentar vender o naming rights do CT para conseguir terminar o CT. A obra, pelo menos do módulo profissional, iniciar do módulo amador. É isso, Patrick, se eu não me engano? Uma coisa parecida com isso. Só para finalizar o profissional. Então, assim, o que a gente quer tentar entender vale a pena? Eu até inquiri o Patrick hoje no Twitter sobre isso. Mas você falou, parece que não vão falar o nome, mas aí também se botasse também no estádio falariam, enfim. Como é que faz isso? Então, queria que você falasse então mesmo, Patrick, você que levantou essa bola aí, que falasse um pouquinho sobre isso. Cara, eu sempre tenho medo quando descobrem que uma determinada coisa é a salvação do universo. Então, cara, agora a salvação de tudo que é time, de tudo é name rights. Não, porque vai vender o name rights. O Corinthians está para vender o name rights do Itaquerão aí tem 3 anos e não conseguiu vender até hoje, né? Que é um nome horroroso, aliás, o Itaquerão. O Itaquerão é um nome horroroso, né? Todo respeito aos paulistas. Então, cara, o que eu acho assim, a primeira coisa que tem que entender o Flamengo, existia um compromisso de usar o dinheiro do Morro da Viúva pro CT. Teve a história da Brahma, que não vai dar dinheiro, a prefeitura ninguém sabe se vai dar ou quando é que vai dar. Ela é um grande absurdo, porque a prefeitura deu terrenos para os 3 clubes, publicados no Diário Oficial. Os 3 outros clubes cariocas ganharam um terreno de graça da prefeitura. O terreno do Fluminense dizem que custa uma fortuna. Porque se dá, é relativo que o clube não pode vender. Então, mesmo o valor, não tem um valor, que como o cara não pode vender, o valor é relativo. Perfeito. Dizem aí que o terreno do Fluminense é terreno na ordem de 40 milhões de reais. Nossa. Tem que ver se isso é verdade ou se não é verdade. Mas ele não pode vender, é outra história. Na Barra da Tijuca. Então, os 3 ganharam, o Flamengo ganhou 0. Ganhou nada, o Flamengo já tem o seu terreno, né? Então, eu acho um absurdo. Mas o fato é que é assim, a gente pode pressionar. Acho que os caras vão ser pressionados de alguma forma, mas não recebeu. Mas existia um compromisso de pegar o dinheiro do Morro da Viúva e entregar para o CT, para o CT. O que acontece é que a minha sensação é que o clube não está querendo usar, né, por outros motivos. Deve estar querendo pagar dívida, enfim, deve estar querendo fazer outra coisa, e não deve estar querendo usar. Deveria usar, que foi o que foi combinado, né? Se não vai usar os 8 milhões, tem que buscar outra alternativa. E aí, essa alternativa que é mais fácil de falar, né? Porque vão vender o name rights, tomara que venda. Se conseguir vender, eu acho. O name rights no Brasil é uma coisa muito complicada. Name rights é uma coisa que funciona bem demais, tudo que é canto do mundo. Mas, cara, você vai para os Estados Unidos, o cara na rádio, na televisão, fala lá na American Airlines Arena e fala o nome do estádio do Denver Broncos e fala o nome do estádio do San Francisco 49ers, o Chicago United Center. E, cara, é assim, é normal lá, né? Aqui no Brasil, a Globo não fala Red Bull, a equipe de Fórmula 1 fala RBR, né? Aqui no Brasil a Globo não admite. A Globo é quem comanda esse troço, não admite falar, né? Então, cara,
Globo não fala o nome do time de vôlei, ela fala Rio de Janeiro, né? Então, assim, a Itaipava, que pegou os 2 estádios da Fonte Nova e Arena Pernambuco, se eu não me engano, já está fazendo uma negociação na Globo para pagar alguma coisa à Globo, para a Globo poder falar o nome dela. Agora, fazer uma negociação para pagar um estádio, na verdade, o time vai jogar no estádio tal, o cara está mostrando um jogo de futebol durante 90 minutos e mais intervalo, e aí o cara está falando o jogo aqui no estádio tal, é uma coisa. Outra coisa é o CT. O CT, a Globo, quantas vezes você viu o CT do Flamengo na Rede Globo? Raras. Quantas vezes você vê o CT do Flamengo, aí você vê no Sport TV ali, aí você, cara, o Sérgio Américo vai falar na Rádio Tupi, até o Flamengo aqui treinando no CT Peugeot, né? Sei lá, cara, sinceramente, cara, não sei, juro, acho estranho. Nem lá de estádio, complexo, acho que não pegou no Brasil ainda, espero que pegue, porque eu acho ridículo essa postura da Globo, mas enfim, mas é assim, ponto. Agora, eu não sei sinceramente se o CT subir mil, se o nego vai falar, eu não sei se tem venda. Se o clube conseguir vender, acho espetacular, uma maravilha, que use o dinheiro para construir. Legal. Pablito. Rapaz, eu tenho uma opinião muito parecida, cara. A minha questão com o name rights em CT, e é o comentário único que eu quero fazer porque eu não entendo muito a respeito, não estou a fim de falar de uma coisa que eu não entendo muito, é que eu não consigo vislumbrar um patrocinador, um empresário querer comprar e exercer o direito em cima de um CT. Não entra na minha cabeça um cara querer... O acesso, para mim, é um acesso muito restrito, as pessoas pouco veem a respeito, pouco sabem a respeito. Agora, torço muito para ter certo, torço muito para que tenha alguma empresa interessada em comprar, em adquirir os direitos e poder chamar do nome que quiser. Trocaria o nome Ninho do Urubu com o maior prazer por qualquer nome de empresa, contanto que entrasse dinheiro, não vejo problema nenhum. Eu só não consigo imaginar isso acontecendo. Realmente tem uma descrença muito grande em relação a isso, mas espero estar muito errado. Inclusive o nome do CT não é nem Ninho do Urubu, né? Parece que é Jorge Elal. Então assim, nem o nome do CT ninguém chama também. Então, no final das contas... Isso é uma coisa meio natural também. Não, claro. Assim. Claro. Eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho nem mínima, não sei nem como funciona, quer dizer, tenho uma ideia, mas acho que também, na minha opinião, não vai funcionar, apesar de manhã eu ter pensado diferente, mas depois pensei com um pouco mais de cuidado, falei, cara, quem é que vai falar CT Peugeot? Ninguém vai falar. Né? Ninguém vai falar Ninho do Urubu o resto da vida, como falam, por exemplo, outros lugares, né? Como falou aqui o Galinho, falou que, pô, o Ninho, parece que a Fonte Nova chama Itaipava, mas ninguém fala Itaipava, fala Fonte Nova e ponto. Né? Vai ser a RBR do estádio RBR, né? Seria mais ou menos isso. O Rodolfo deu uma ideia boa aqui, cara. CT Sky. Achou uma boa. Mas enfim, vamos lá, vamos partir para a próxima? Podemos, acho que não precisa ler isso, a galera tá falando de outras coisas, mas vamos partir então pro último tópico. Tem uma coisa aqui que tem que ser dita, cara. O John Emerson Nunes falou CT Tozacão. Ninguém vai chamar Tozacão CT, com certeza. E eu não tenho dinheiro a gente não tem dinheiro nem para comprar um saco de cimento. Vamos lá. Mas seria interessante, se quiserem prestar homenagem, a gente aceita. Só o Jorge Alão vai ficar muito feliz. Vamos lá, o nosso último tópico seria, antes do sorteio, fazer uma avaliação dos 6 primeiros meses da gestão Eduardo Bandeira de Mello, enfim, de todos que estão lá. Então eu queria que a gente começasse com o Patrick, falando dos pontos positivos e negativos que ele vê dessa gestão atual. Enfim, vamos lá. Eu até já antecipei um pouquinho esse assunto quando eu falei do futebol. Verdade. Eu acho que em várias áreas do clube o Flamengo melhorou demais. Em outras, a gente é uma incógnita. Em outras, está complicado de defender. Então, quer dividir por áreas? Facilitar, não? É até difícil, né? Porque a gente não tem um conhecimento extremo ali dentro. A gente de fora aqui, o que a gente sente é o seguinte: administrativamente o Flamengo é outro clube. Assim, a gente pode, e aí eu vou falar um pouquinho da gestão que realmente está me incomodando em alguns aspectos, mas o fato é que administrativamente o Flamengo é outro clube, né? A gente, cara, deixou de ser o Flamengo, pelo que eu soube, os caras pegaram o Flamengo com um orçamento do ano, com déficit de 140 milhões de reais. Quer dizer, o Flamengo tinha
receita menos despesa, o Flamengo tinha 140 milhões mais despesa do que receita. Que é um absurdo, é uma coisa, assim, quem deixou o Flamengo nessa situação tinha que ser preso, entendeu? Né? E hoje parece que o déficit já é da ordem de 30 milhões. Obviamente, para isso, você pega alguns adiantamentos aí ao longo do tempo, dos Adidas e de outras coisas, mas o fato é que você conseguiu diminuir em 6 meses o déficit do Flamengo para 30 milhões de reais, que é espetacular o trabalho que foi feito. Eu fico imaginando se a gente tivesse de novo com aquela gestão anterior, com a Patrícia Amorim e Michel Levi. Juro, não sei onde o Flamengo vai parar. Se eu não me engano, o Flamengo dobrou a sua dívida em relação a impostos no ano passado, em um ano. Uma loucura. Realmente, o que esses caras fizeram aí no último ano, nos 2 anteriores já foi ruim, mas o que esses caras fizeram no último ano... Estupraram, né? É pra botar todo mundo na cadeia, não é brincadeira, né? Então os caras pegaram uma banana aí, eu acho maior do que imaginavam. Eu acho assim, administrativamente falando, apesar de alguma série de coisas que eu discordo, cara, o Flamengo é outro clube, muito melhor. Juridicamente, cara, também é um clube, pelo que eu sei, muito mais organizado. A gente não vai mais acontecer o que aconteceu com contratos absurdos que foram feitos nas gestões anteriores, como o contrato do Ronaldinho. Então, assim, é outro clube. Eu fico imaginando essas negociações de agora sendo conduzidas pela administração anterior. A gente ia só, por exemplo, o Maracanã já tinham fechado há muito tempo pela metade do que estão oferecendo. Não tem a menor dúvida disso, entendeu? Sob a desculpa de que, não, mas, pô, sempre ganhou assim menos, então tudo bem, então a gente aceita ganhar menos, entendeu? Então, assim, em relação a uma série de áreas, eu acho que a gente melhorou demais. Os Jogos Olímpicos, as pessoas que reclamam, fizeram a coisa certíssima. Num primeiro momento não tinha fluxo, você tem que cortar. Deixou a divisão de base, deixou quem queria ficar lá. O judô, vê lá se a Rose Clay não está trabalhando lá no Flamengo, mesmo cortando uma série de coisas. Está lá, porque ela está acreditando num projeto e sabe que vai vingar. Agora, daqui para frente, a gente precisa ver se esses projetos que estão fazendo para trazer dinheiro da lei de incentivo, a gente tem que ver se vai conseguir ou se não vai conseguir. Mas o esporte olímpico, para mim, está perfeito também, nesse primeiro momento, entendeu? Agora, em relação à comunicação, para mim, eu acho que o pior ponto da gestão hoje é a comunicação. Realmente é um desastre, é um horror. O marketing eu já falei muito aqui, eu não vou falar de novo, para não ser chato. Futebol, a gente já falou aqui durante um tempo. E o que me incomoda, em relação à gestão como um todo, é o que eu falei um pouquinho mais cedo aqui. Me incomoda o discurso ter sido de uma gestão profissional e eu senti que é obviamente bem melhor do que nas gestões anteriores. Tem gente mais qualificada, profissionais mesmo, acima do que um investimento um pouquinho maior do que existia antes. Você teve um CEO durante aí 6 meses, mas a verdade é que a gente vê de novo o Toches comandando, o BAP decidindo e dando entrevista, o Valim falando, quando na verdade esses caras são amadores. Esse cara, o BAP, ele trabalha na Sky o dia inteiro. Aliás, o BAP tem que explicar agora. Eu acho que vai ter um grande problema para explicar por que a Sky no Brasil inflou o número de assinantes. Esse negócio está pegando aí mundo afora, tem que ver se não vai pegar para ele também. Mas o fato é que o BAP trabalha na Sky. O BAP trabalha de segunda a sexta-feira na Sky. Então o cara atende o Flamengo, obviamente, o cara tem um maior interesse, gosta, então o cara obviamente ajuda, mas o cara atende quando dá, né? O Toches tem o trabalho dele, né? Se eu não me engano, ele eu não sei se é da Sedai ou da Light, mas ele trabalha no Flamengo a hora que dá, né? O Vrobel tem o trabalho dele, o Cláudio é da Plural. Então, cara, os caras se dedicam, dão o máximo deles, mas de uma forma amadora. Então, assim, eu imaginava que a gestão ia ser comandada por eles estrategicamente e que ia ter profissionais de altíssimo nível para tocar. O que a gente sente ali são VPs de um nível altíssimo e uma galera profissional que não está nesse nível que pudesse tocar, de fato. Não são níveis diretores, depois gerentes sênior, não são esses níveis. Então, para mim, a minha decepção obviamente, além do que a gente já fala no dia a dia, eu não estou sentindo uma diferença grande em relação ao modelo de gestão. Em relação a pessoas, totalmente diferente. Muito melhor, outro nível. O clube melhorou loucamente em uma série de aspectos. Em relação ao modelo de gestão,
eu não sinto o que foi dito lá atrás, eu não sinto o que está acontecendo. Agora, a gente tem que ver também, porque também falar de fora às vezes pode ser um pouco leviano. A gente tem que ver também os caras não estão durante esses 3 primeiros anos organizando a casa, porque talvez não tenha dinheiro para contratar equipe grande, equipe de ponta, para depois de 3 anos você de fato organizar um movimento profissional, se você trazer diretores do mercado pesados. Eu no marketing eu investiria agora. É questão de, que eu acho que é quem deveria trazer dinheiro de fato. Mas vamos esperar aí mais um tempo para ver se com o tempo, com um pouco mais de dinheiro, eles montam uma gestão. Eu sempre dou um exemplo aqui dos times da NBA. Todo mundo que tiver curiosidade, entra no site do Chicago Bulls, lá em cima no menu tem um chamado staff. Dá uma olhada lá no staff, quantos caras, diretores e gerentes do Chicago Bulls tem. Se eu tiver que chutar, tem 50. Né? Cara, e esses caras fazem a diferença. E aí daí vem o dinheiro. Aí esses caras trazem dinheiro. Esses caras não são custo. Esses caras são investimento, né? Então eu acho que essa aí é um pouco não é de decepção, é da frustração que eu tenho de um momento, mas que pode ser corrigido para frente. Isso aí. Em relação, cara, só para completar, em relação ao presidente, cara, eu tenho um pouquinho no pé, cara, o Eduardo é uma pessoa muito do bem. É um cara, que dá vontade de conversar, um cara flamenguista doente, é um cara que se importa pra cacete com o Flamengo. Cara, então, cara, quando eu falo isso, não é para denegrir a imagem dele de forma alguma, que o cara é um cara rubro-negro como nós aqui, entendeu? A questão em relação ao presidente, tira a figura do Eduardo, é que eu não acredito em nada, empresa nenhuma que não tenha hierarquia. Eu acho que tem que ter hierarquia, tem que ter palavra final, se não tiver não funciona. Eu acho que está faltando isso ao Flamengo. Eu acho que você tem um colegiado, esse colegiado vota por maioria e não tem alguém para bater na mesa e falar assim, cara, beleza, escutei todo mundo, mas, cara, vamos por esse caminho aqui. Acho que isso é fundamental, eu não conheço nada que funcione sem hierarquia. E no Flamengo não tem essa figura. Legal. Pablito, vamos lá, meu velho. Cara, eu não vou me alongar muito não, porque o Patrick falou bastante coisa que eu penso a respeito igual. Eu vou começar diferente, vou começar dando a minha nota para esses primeiros 6 meses da diretoria. Enquanto o Patrick estava falando, eu fui avaliando aqui, fiz uma escalinha aqui, botando o bom e o ruim, do que eu considero desses primeiros 6 meses. E aí eu daria uma nota 7 para esse começo da diretoria. Média, isso é minha também, assim. E aí, assim, eu vou citar primeiro os pontos que eu considero bons. Claro, precisam, evidentemente, de melhorias como qualquer coisa na vida, mas são aspectos que me agradam. Sim, a parte financeira e jurídica, para mim, é o ponto alto dessa diretoria. Eles estão acertando em tudo. Estou muito satisfeito com essa parte. Fazia muito tempo que a gente não via um setor jurídico financeiro tão competente como agora. Verdade. A parte do patrimônio, que era uma herança da antiga gestão, que não foi uma parte, talvez tenha sido o que se salvou da última gestão com o Vrobel. Continuo achando que é uma parte interessante, uma parte que tem muito, muito potencial para dar certo. A parte dos esportes olímpicos que o Patrick falou, concordo 200% com o que ele falou. Acho que estão fazendo certinho, tem que ser autossustentável. Se estiver sangrando as finanças do clube, não pode dar certo, tem que se sustentar. Então, o caminho é esse. Eu acho que até num curto prazo as coisas vão voltar, vai voltar a ter esse incentivo, vai voltar a funcionar. Acho que pode dar certo. O basquete é uma coisa fantástica que a gente tem também, é muito legal contar com isso, ver como as pessoas adotaram o basquete para o Flamengo, como a diretoria. É bom ver o basquete do Flamengo voando, com patrocínio, funcionando. Não vou falar da camisa, porque vamos melhorar essa camisa, hein, rapaziada. Um outro ponto que eu acho importantíssimo de falar, que a gente, na verdade, deveria ser uma obrigação do ser humano, mas que a gente acaba tendo que falar, é a lisura. É a questão do profissionalismo e da seriedade. Isso, para mim, é uma coisa que conta demais. A pessoa pode errar, ela pode acertar, ela pode cometer diversos erros, mas se ela estiver no caminho pensando sempre em acertar, pensando sempre de forma honesta, competente e correta, para mim é o primeiro passo para dar certo. Ela vai tropeçar, ela vai errar, mas se ela estiver errando, tentando acertar, para mim ela já tem muito respaldo. Aí alguns pontos que eu considero ruins. Tem certas formas de agir dessa atual diretoria que me decepcionam, que eu não esperava que eles fossem fazer. Algumas situações de amadoras mesmo, por exemplo, como a forma como foi tratado o Renato Abreu, algumas coisas que acontecem no clube, posturas mesmo, por exemplo,
a questão que a gente fala do Valim, fala demais, eu acho que isso é uma postura madura para um VP de futebol, ele não tem que se expor tanto, quem tem que falar mais é o Pelaipe, que aí nesse caso também não tomou conta da função que ele tem, então acaba sendo amador, porque de fato ele é amador mesmo e agora ganhou um cargo profissional no Flamengo. A comunicação do Flamengo precisa urgentemente fazer uma reciclagem, uma autoanálise. Ela está pecando demais na forma como ela está trazendo, vinculando as informações para o grande público. Está tendo muita informação desencontrada, o que gera muito boato, que gera muita polêmica. E isso prejudica o clube, prejudica a forma como a notícia chega para o torcedor. Um outro aspecto que eu queria falar, que eu não vou me alongar também, é o marketing. E aí muito voltado para a questão da elitização. Eu tenho muita preocupação da forma como está sendo tratado o torcedor do Flamengo. Se o torcedor do Flamengo for tratado como elite, se ele for levado para frequentar um estádio, ter que pagar valores absurdos, o Flamengo vai perder a sua essência, que é a essência do povão. E aí eu entendo quem dá porrada, quem vem de vez em quando no Twitter senta a porrada nessa questão do marketing, porque Flamengo é tudo, Flamengo é povão, Flamengo é elite. As pessoas se confundem, dizem assim, o Fluminense é o time mais burguês do Rio de Janeiro. Não está certo. O Flamengo detém todas as camadas de todas as áreas do Flamengo em sua maioria. A questão é que o Flamengo, como tem muito, ele tem muito em todas as áreas. Ele tem muito pobre, tem muito classe média, tem muito classe média alta e tem muita gente rica. O Fluminense tem muito mais, da sua torcida, muito mais gente rica. Mas o Flamengo tem em todas as áreas. Então, para focar direito em um projeto decente e inteligente, ele deveria contemplar todas essas áreas para você funcionar direito. E aí eu estou falando isso muito voltado para o sócio-torcedor, porque é uma hora que me preocupa demais. Então, avaliando tudo isso, pensando em tudo, eu acho que uma nota 7 para esses primeiros 6 meses é uma nota ótima. Lembrando que na época da antiga diretoria, em 6 meses, eu duvido alguém levantar uma bandeira dizendo que eles tomaram tanta porrada como ele está dando porrada nessa atual diretoria. Duvido terem dado tanta porrada. Verdade. Tiveram muito mais paciência com a Patrícia Amorim do que estão tendo com essa atual diretoria do EBM. Então acho que o Flamengo é preciso ter paciência sim, mas nunca perdendo o senso crítico de poder mostrar e apontar o que precisa ser melhorado. Verdade. Bom, André, oi. Só falar uma coisa. Dá tua nota, aproveita também, dá tua nota aí. Sei lá. Eu vou pensar e falo. Tá. Mas um negócio que o Pablo falou que é verdade é em relação sempre no Flamengo, isso não é só da Patrícia Amorim, mas nas outras gestões também, o primeiro ano sempre é de muita tranquilidade, sempre. Verdade. O segundo ano ainda é tranquilo, aí lá mais pro final vai perdendo, e o terceiro ano é de porrada por causa de inferno. Sempre foi assim, sempre. O que acontece é que dessa vez entrou um grupo totalmente fora, com um discurso de mudança. Se você for olhar, tem pouca gente de administrações anteriores trabalhando hoje em dia, mesmo os ex-presidentes não trabalham muito hoje em dia, não tem tanta abertura assim, e acaba que isso gera, obviamente, ciúme. Esses caras querem estar ali dentro, eu não vou entrar em papo de mamata, nunca querem mamar na teta, tem isso também, mas não é isso. O cara quer poder, o cara quer mandar, os caras sentem bem de chegar ali no marketing e falar assim, cara, me dá uma camisa aí, né? E hoje em dia, cara, não é mais assim. Isso aí, obviamente, faz com que rapidamente você comece a ter uma oposiçãozinha. Agora, além disso, eu acho que nós, como torcedores, eu bato muito nessa tecla o tempo inteiro, tem outras pessoas que batem nessa tecla. A minha maior preocupação em relação a isso, que eu não falei, que o Pablo foi muito correto, é em relação à elitização. Isso me preocupa muito, preocupa demais. Acho que o discurso. E me preocupa não é porque eu acho que vai ser, é porque eu li uma entrevista do BAP dizendo que era assim mesmo. Que quem quisesse ir para o estádio tinha que pagar caro e quem não quisesse ia assistir em casa. Então, isso me preocupa. Eu ontem conversei com uma pessoa da diretoria que pensa que tem uma posição diferente em relação a isso, e eu espero sinceramente que isso seja revisto. Que se pense que no colegiado isso seja revisto. Eu não tenho nada contra você ter ingresso de R$80. Que tenha ingresso de R$80, e quem paga R$80 tem benefícios para isso. Desde que você tenha ingresso barato também. E outra coisa, cara, esse negócio de dizer que tá barato, se você não paga 20, cara,
o cara, tem gente que não pode pagar R$40 por mês para ser sócio torcedor. Então, assim, ou você populariza também para o torcedor comum, ou você cria um plano de sócio torcedor barato para que o cara possa ser sócio torcedor pagando pouco e que possa comprar ingresso popular. Né? E a outra coisa que eu já falei na passada, falei aqui, falo de novo, é que o Flamengo precisa ter sua torcida lá dentro. A raça rubro-negra tem que estar dentro do estádio. As torcidas do Flamengo tem que estar dentro do estádio. Que não confundam bandido com torcida, entendeu? Que saibam diferenciar bandido de torcida e que a torcida esteja lá dentro. Porque pode estar quem for. Eu não puxo coro de grito, o Pablo não puxa, o André não puxa. Quem puxa coro é a torcida organizada. Agora, não se pode generalizar bandido se a polícia ou se o Flamengo não consegue arrumar uma forma de diferenciar uma coisa da outra, não é por isso que a torcida organizada tem que ser o torcedor que... Eu sempre acompanho um cara, não vou falar nome aqui, mas eu acompanho um cara de torcida organizada da raça, aqui no Twitter, cara que você sente claramente que é um cara do bem, é um cara que tá ali, o cara tá preocupado, o cara quer fazer festa. Agora, do mesmo jeito que existe ele, existe o bandido, né? Mas esse cara tem que estar lá dentro do estádio. Se ele não estiver lá puxando grito, ninguém vai puxar grito. Aí a torcida do Flamengo deixa de ser a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians, porque a torcida organizada está lá dentro. Então que arrume uma forma de colocar a torcida organizada para dentro. Entendi. Bom, minha opinião sobre isso é muito parecida com deles dois. Com relação à diretoria, eu acho que isso a gente está até de certa forma alinhado. Eu vou dar, depois dá tua nota aí, Patrick, mas eu vou dar a minha, é parecida com a do Pablo. Eu ia dar 6, mas eu acho que 7 é um bom valor, principalmente por conta do jurídico e do administrativo. Eu acho que futebol eu dou 3 aí para 4, na boa vontade. Marketing eu dou aí uns 5, 6, 5 talvez. Enfim, mais ou menos por aí. Comunicação eu dou também uns 4 também. Eu acho que, apesar do Gustavo lá que é amigo, enfim, mas acho que tá fraco. Enfim, acho que é por aí. Acho que nota 7 tá bom, tá de bom tamanho para 6 meses. Eu vou ler a galera então que deu a nota. Quem não deu ainda quiser dar nota para 6 meses de gestão, vou ler, tá? Vou começar a ler aqui no Twitter então, aproveitando. O Thales DS94 deu nota 8. Só o futebol decepciona. Marketing acho que às vezes cobramos muito. Deixa eu ver quem mais aqui deu nota aqui no Twitter. Ninguém deu mais. Deixa eu ler aqui. O Luan. A gente cobra muito porque em tese é o rei do marketing. Eu não vou cobrar muito do cara que era Patrícia Amorim, que era um cara qualquer lá. Vamos cobrar muito que é o rei do marketing. O rei do marketing a gente imagina que vem com um projeto totalmente diferenciado só do torcedor, que não vai pegar só 10% das pessoas, é só isso. Até porque você é o cara que sabe bastante de marketing, então eu gosto de ouvir você mesmo, porque eu também não sei muito não. Agora, só para lembrar que marketing é dividido em várias áreas. E às vezes as pessoas colocam num bolo. Marketing tem, por exemplo, o contrato de negociação do Maracanã, tem uma parte que é conduzida por finanças, tem uma parte que é conduzida por marketing. Tem uma galera que vai gerir, tem a galera que gere o contrato da Adidas, tem a galera que gere a questão dos patrocínios. Então, assim, tem uma série de áreas. A crítica é a área de relacionamento com o torcedor. Legal. Vamos lá, J. Barros deu nota para gestão 8. Não disse porquê, falou que só... não, disse aqui, só não dei 10 por causa do futebol. Deixa eu ver aqui mais. O M. Queres botou 8 no geral, 9 em vários pontos, 6 em alguns poucos. Legal. O Jorge Carvalho deu nota 7 também. O Marcão Campos deu 8. Lembrando sempre que o carro-chefe é futebol. Diego Lucas deu 8 também. O André Dória deu 10 na administração geral e 6 pro futebol. O Galinho deu 9 no geral. Só falar que esse Patrick deu 6 aí, não sou eu não. Tá bom. É verdade. O Galinho deu 9, eu acho, é isso? Galinho deu 9 no geral. O Renato CN 10 deu 7. O Fabinho Mac deu 8. O Rodolfo Zozô deu 6,5. A menor nota que a gente viu até agora aqui. O V Franca deu 8. Deixa eu ver quem mais. O Leandro Borges deu 8. O Odilon Meirelles deu 9. Sandro Reis deu 7. Deixa eu ver quem mais aqui. O D. Nunes deu 8. Pontos negativos de marketing. Algumas pessoas de futebol falando muito.
Deixa eu ver aqui mais. Kratos deu 9, é isso, Kratos? Eu li certo? Isso, deixa eu ver quem mais. Acho que a gente foi todos já. O Luan deu 8, como eu falei. Deixa eu ver. O Luan Zaferi deu 7,5. O John Nunes deu 7. Diego Lucas deu 8. Tisha Dalforne deu 7. Grenzinho 8. Manjin deu 4 pro futebol, 3 pra comunicação, 7 pro marketing. Que mais, Manjin? Tá segmentando muito, meu garoto. Patrick deu 6. A Silvia HF deu 7. Faz uma média aí, Manjin, porra. O Sasha deu 9. Deixa eu ver. O Guilherme 9. 9 para finanças, 6 pro futebol, 5 pro marketing. Chico PC deu 8. Acho que estão fazendo bastante. O Henrique Sila deu 7,5. Sklia, é isso? Desculpa, Henrique. Isso. Deu 7,5. O Vitor deu 7. O Daniel deu 7,38. Porra, Daniel. Muito bom. O Rodrigo Hotzky deu 8. O FlaDF deu 8. O Venoski deu 8. O Brunão Rocha deu 6,5. Alessandro 83 deu 7. Thiago 5. 7,38. Tá bom, já li, cara. Senão eu vou te banir. Para de fludar aí. Que mais? O BE Toste deu 9. Deve ser parente do Toste, né? O cara tá te fludando aí, ô... Galera, então antes da gente se despedir, mais uma vez agradecendo aos patrocinadores, Espaço Rubro Negro, em nome do Marcelo e do Fábio, obrigado. A Quente tá patrocinando a gente, obrigado. Agradecer também a Brasiline, que semana que vem a gente vai ter, semana que vem ou talvez a outra a gente vai ter sorteio também, obrigado, Rodrigo. E agradecer também a Liga Retrô, também patrocina a gente, obrigado. Então eu queria pedir boa noite aos meus camaradas que estão aqui. Pablito, por favor, dá até boa noite aí. Vamos que vamos, meu camarada. Boa noite, galera. Boa noite, Patrick. Boa noite, André. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Muito bom bater papo. E semana que vem a gente tá de volta. Legal, obrigado. Boa noite, meu velho. Patrick, meu velho, dá até boa noite aí. Cara, boa noite. Tô morrendo de sono. Tô vendo pela voz. Valeu. Galera, boa noite. Obrigado mais uma vez. A gente teve quase 3.000 pessoas. Pra gente é muito legal isso. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu.